Olá, senhoras e senhores! Está começando mais um episódio de Exaustos. Eu e minha querida bancada, eu, Vitor Trindade, falando com vocês, sempre muito bem acompanhado com a queridíssima Ariane Freitas. Oi! E o senhorzíssimo Francisco Junqueira. Acabei de falar, vou repetir, meu problema é ser feio e honesto. Hoje nós temos um convidado aqui, tá, gente? Um convidado maravilhoso. Demorou pra esse encontro acontecer, eu tenho que dizer pra vocês. Ele é escritor, ele é formado em jornalismo. Você provavelmente já viu coisas dele no seu Instagram, no seu Facebook, mesmo que não saiba. Então, se você viu um texto lá assinado Neologismo, você conhece. Matheus Rocha. Sou eu mesmo, eu paguei R$10 pra ela falar tudo isso de mim. O Matheus tem 3 livros publicados e o último chama Pressa de Ser Feliz. Ele fala sobre ser ansioso, do ponto de vista do ser humano que vive com ansiedade, né? Isso, é do ponto de vista de alguém que tem todos aqueles sintomas, sensações, coração acelerado, noite sem dormir. É meio que um diário, mas com o objetivo de falar com todo mundo que passa pelas mesmas coisas que eu. E a gente gosta porque a gente se identifica, não é mesmo? A hora que a Ari comentou que o tema era ansiedade, né? Ela falou, uma coisa que a gente convive. Eu falei que a gente convive não. Um trem que passou, levou todo mundo. Tem os restos aqui dentro de cada um. Eu queria lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais, Twitter, Exaustos Pod, Instagram Estamos Exaustos, Facebook Exaustos Pod, tem um grupo no Facebook lá para você conversar com a gente. E se quiser mandar e-mail contando história, contando drama, tá chegando a hora de gravar o Abraço Coletivo, não se esqueçam de mandar. Estamos todos exaustos@gmail.com. Agora, Matheus, conta mais pra gente. Como foi a ideia de fazer esse livro? Porque eu sei que você já falava de ansiedade antes do livro, né? Então, eu escrevo nas redes sociais há uns 10 anos, mais ou menos. Antes era com o nome de Neologismo e agora é com o meu nome mesmo, Matheus Rocha. E eu sentia que eu tinha todas essas coisas dentro de mim, todos os sintomas da ansiedade, só que eu não conseguia encontrar alguém que falasse sobre isso do ponto de vista de um ansioso. Era sempre um médico, um psiquiatra, um psicólogo falando sobre aquilo, e eu não conseguia me identificar, porque por mais que eu soubesse todos os sintomas físicos, já que eu passava por aquilo, e esses médicos e tudo mais falavam do ponto de vista, sei lá, científico, tudo que acontecia no meu corpo, eu não encontrava alguém que eu pudesse falar assim, poxa, esse cara passa pela mesma coisa que eu, ele sente a mesma coisa que eu e a gente se identifica. Eu não conseguia achar uma referência. Uma empatia, não tinha empatia. Não conseguia achar alguém que falasse, poxa, ele é igual a mim. Eu falei, já que eu escrevo nas redes sociais, já que as pessoas se identificam com os meus textos sobre ansiedade, por que não fazer um livro sobre ansiedade para eu encontrar outras pessoas que são iguais a mim? E também, já que eu não acho uma outra referência, eu posso, de alguma forma, servir de ponto de referência para alguém que sente a mesma coisa que eu. E aí foi o que me motivou a escrever o livro, O Pressa de Ser Feliz, Crônicas de um Ansioso, que, depois que eu escrevi esse livro, eu recebi tantos relatos, tantas pessoas que passam pelas mesmas coisas, que foi, assim, é um abraço. Eu sinto que é um abraço mesmo, meu e de alguém que passa pela mesma coisa que eu, pra gente sentir que a gente não tá sozinho no mundo. Porque quando a gente tem crise de ansiedade, parece que a gente tá sozinho no mundo, que ninguém entende a gente. Quando a gente conversa com alguém que não tem ansiedade, tudo piora porque a pessoa não consegue sequer entender o que a gente tá passando. E trata como se fosse uma culpa nossa, né? Culpa nossa, mimimi, parece que a gente tá fazendo drama, a gente tá exagerando. E ansiedade é o tipo de coisa que só quem entende de fato é quem passa. E por isso que eu resolvi escrever, porque eu passo por isso e eu queria encontrar alguém que passasse por isso também, pra eu perceber que eu não tava sozinho. Sim. Achei legal que você falou isso da visão médica, porque a última vez que eu tive um surto de insônia por causa de ansiedade, eu comecei, assim, eu resolvi procurar no Google, né? De repente deu uns 15 minutos, eu tava lendo um texto do Drauzio Varela. Exatamente. Aí eu falei, cara, não pode ser, o Drauzio Varela não pode ser meu único amigo pra falar a respeito disso. Pois é, aí você vai ler lá, falar, acontece não sei o que no seu cérebro, que tem uma sinapse, que tem uma substância. Eu falo, tá, mas e aí? E aí, caguei, você vai bater com um taco na minha cabeça pra parar com essa merda? Tipo... Eu acho que a maior dificuldade das pessoas em lidarem com pessoas ansiosas é que a ansiedade, em geral, é uma coisa que se encontra em todo mundo. É aquela coisa que a gente tem antes de reagir a uma situação estressante. Uhum. Só que as pessoas confundem isso com a ansiedade clínica. Então, a pessoa que tem ansiedade clínica, que tem algum transtorno de ansiedade, e aí são vários os transtornos que tem a ansiedade como sintoma também, ela tem isso muito fora do normal, não tem um motivo não tem um motivo. Então, assim, por que você tá assim? Não sei, cara, só tô assim. Não tem uma justificativa. Não é igual uma pessoa que tá ansiosa, eu vou ter uma prova amanhã, tô ansiosa, beleza. Isso é uma coisa que todo mundo tem. Mas passar mal, ter gatilhos aleatórios, coisas que a gente não consegue
explicar, não é todo mundo que tem e as pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que falar, não, vai passar, pra gente vai ajudar, entendeu? É uma coisa muito doida, porque a nossa cabeça é como se ela organizasse todos os cenários possíveis em que uma situação pode ou não desenrolar, ou não precisa necessariamente ter uma situação, e ela considera que tudo ali assim, pode acontecer nos próximos 3 minutos. Então você antecipa sofrimentos de coisas que nem sequer são materiais ainda. De repente você está em pânico. E a sensação é pânico, porque a garganta trava, a respiração, você perde a função motora da respiração. Não é como se você estivesse respirando porque é um músculo automático. Você, de repente, cara, preciso respirar, porque se de repente eu esqueço que eu tenho que respirar, eu parei. E essa cara, é uma maluquice, porque aí como é que você vai contar isso pra alguém? Tipo, que a pessoa, a primeira reação de quem não é, a pessoa ela fala, calma. Não, se pedir pra eu ficar calma, eu fico mais nervoso. Sim. Aí a pessoa te pede calma, de repente você olha pra cara dela e não. E a ansiedade é uma coisa que até o homem da caverna já tinha. Eu, fazendo as pesquisas pro livro, eu descobri que a ansiedade é quando você sente uma coisa e você precisa decidir se você luta contra aquela coisa ou se você aceita aquela coisa. Só que não tem um sintoma, ou não tem uma explicação plausível para o que você está sentindo. Não tem uma justificativa sempre. Às vezes eu tô aqui parado e a minha cabeça viaja para algum lugar e eu começo a sentir que tem um perigo iminente aqui perto de mim. Só que de fato não tem o perigo. Só que a minha cabeça causa a sensação de que existe. E eu preciso ficar o tempo todo como se eu tivesse alerta para me defender de alguma coisa que pudesse me atacar a qualquer momento. Seja, sei lá, uma fala ou vai acontecer alguma coisa comigo, com alguém que eu gosto. É uma sensação de que realmente algo ruim tá pra acontecer. Só que no fim das contas você pode estar parado aqui nessa roda de conversa que a gente tá tendo e sentir isso. E como é que a gente explica isso pra alguém? Não tem, né? E é o que você tá falando, tá parado. A maioria das pessoas que eu encontro que se... como eu posso dizer, que se identificam quando a gente fala de ansiedade, já reclamou de alguma vez, e é a coisa mais comum do mundo pra mim, por exemplo. Tipo, tá tudo em paz a casa, você já guardou tudo, deitou na cama pra dormir, fechou o olho, aí pá, aquele pensamento de uma fala que você fez há 10 anos, começa, não, mas será que aquilo lá influenciou e não sei o quê? E começa a ficar martelando sobre uma coisa que você falou e que talvez possa ter influenciado ou magoado. Então, assim... Não existe o perigo, mas o nosso cérebro, ele criou aquela situação ali de perigo pra gente e a gente começa a batalhar. Então é uma briga nossa com a gente mesmo. É porque nós perdemos o completo domínio racional da nossa noção de tempo. Então, coisas que ainda não aconteceram, de repente, começam a acontecer na nossa cabeça. Coisas que já aconteceram. A gente perde completamente a noção do que foi, do que é e do que vai ser. As coisas elas começam a misturar e começam a somatizar fisicamente. Para uma pessoa que está de fora, às vezes você não está transparecendo isso, porque por mais que esteja aquele engodo de coisas acontecendo, explodindo como um vulcão dentro de você, às vezes você ainda consegue, assim, no limiar da situação, manter o socialmente aceito. E as pessoas, elas não entendem algumas falhas, muitas aspas, de comportamento no nosso quesito social. De repente a gente virou esquisito, a gente virou antissocial, o apático, o antipático. Não, na real a gente tá apavorado, na verdade. Por trás dessa pessoa que tá sentada no sofá agora no meio de uma festa, é uma pessoa que tá com medo, sei lá, tipo, de aparecer alguém com machado. E é nesse nível de irracionalidade. A gente veste uma máscara social, né? A gente vai e veste aquele personagemzinho ali, porque a gente também tem que encarar a vida e a vida não para. E a vida não vai simplesmente parar de girar porque a gente tá sentindo algumas coisas. Então a gente tem que ir. Só que sair de casa, às vezes, por exemplo, é muito difícil. É um transtorno, né? Porque você fica imaginando o que pode acontecer no caminho, o que pode acontecer quando você chegar lá, e se algo der errado. Então você começa a criar uma série de situações na sua cabeça que, no fim das contas, às vezes você desiste de sair, às vezes você desiste de levantar, você desiste de um monte de coisa. Tem uma coisa... meu corpo já percebeu que a minha mente já sabe quando eu tô tendo ansiedade, já fala, não, isso aí não é real, força, vai. Então, meu corpo criou uma outra forma de me forçar a lutar contra isso. Então, às vezes eu não quero ir para um lugar, aí vem esses pensamentos, eu falo, sai, aí daqui a pouco me dá, tipo, uma dor de barriga muito forte, ou um enjoo muito forte. Eu passo mal, assim, real, de não conseguir sair de casa, de ter que deitar, porque a enxaqueca bateu muito forte, ou de ter uma dor de barriga que eu tenho que ficar no banheiro o tempo inteiro. E aí você fica assim... Eu tava bem, por que eu tô assim? Então, assim, a ansiedade ela vai encontrando maneiras de se manifestar ali pra te segurar. Quando ela vê que você consegue driblar E são sintomas físicos reais. São muito fortes, assim, é bizarro. Porque aí você fala pras pessoas, elas acham que você tá inventando desculpa, né, pra não ir. Você tava bem até agora falando comigo, de repente você tá Se você fica em mal. silêncio, assim, na sua total introspecção,
você começa a ouvir, eu uso muito esse termo aqui, alguns sussurros na escuridão, que eles vêm para despertar esse sentimento da ansiedade, que são perguntas que você não tem como responder, não tem, e esse é o grande pavor que vem delas. O que vão pensar de mim? O que estão falando de mim? Será que eu vou incomodar alguém? O que vai acontecer se eu for? Coisas que estão longe do nosso domínio factual, só que por não ser do nosso domínio, porque é uma questão irracional, não está no nosso controle, a gente se desespera. É uma sensação de você eu olhei o abismo e o abismo olhou de volta para mim. Porque o que tem ali naquela imensidão de coisas? Porque na falta de uma resposta concreta, a gente sempre apela para o pior cenário possível. Uhum. Eu incomodo, eu sou isso, eu sou aquilo, então... Para evitar tudo, eu vou ficar aqui no meu quarto, porque aqui o máximo que vai acontecer é eu sujar meu chão. Eu ia falar que a gente, de tanto passar por essas situações, a gente começa a... Eu não sei como explicar isso, mas é como se a gente já conhecesse os sintomas, as sensações, e a gente já soubesse como lidar com a gente mesmo. Às vezes, como eu lido com isso? Eu me auto-ignoro. Tem uma vozinha na minha cabeça lá, minha mesma, falando: ai, você vai ser julgado, você vai ser condenado, vai acontecer isso, não sei o quê. E a outra parte da minha cabeça fica: então tá bom, vamos lá, mesmo assim. É tipo, duas pessoas ficam na minha cabeça, uma que tá lá mandando o textão e a outra que tá lá falando: ah tá. E aí é o único jeito que eu consigo de lidar com algumas coisas. Seguir em frente, ir pros lugares, porque se eu ficar só ouvindo a cabeça, ou a parte da minha cabeça que fica falando que vai dar tudo errado, que vamos me julgar, eu não vou fazer nada. Sim. Só que como eu preciso fazer, eu tenho que ter essa segunda parte lá do atar pra levar em frente. Acho legal quando a gente se convence esse negócio do social, aí de repente a gente tá na imersão, a gente já tá na bad. Não, mas eu tenho que ir, porque tem que ser social, é o aniversário de alguém, é uma reunião de trabalho, que seja. Aí você junta tudo, você faça elevar o cosmo no seu coração, você consegue, Tem que de repente... pegar todas as forças vitais que você tem. Só que você ainda vai super frágil. De repente você vai, dá 10 minutos que você chega no lugar, aparentemente tá tudo ok. Basta uma pessoa usar uma palavra, de repente fazer uma pergunta Acabou e tudo. Desmorona. Aí você vai desfalecendo, só que você tem que manter o sorriso na cara, só por dentro você, caralho, fui descoberto. As luzes estão quebradas, mas ainda funcionam, né? Minha vergonha está exposta, fui descoberto, meu Deus do E céu. sabe o que eu acho pior? É que às vezes a gente confunde isso com sexto sentido. O meu sexto sentido disse pra eu não ir porque não ia ser legal. Aí eu chego lá e realmente não é legal porque alguém despertou algum gatilho em mim e eu fico me auto-justificando como se meu sexto sentido realmente tivesse razão, como se realmente precisava escutar aquilo. E aí você não sabe depois o que é paranoia e o que é sexto sentido. E às vezes não é legal mesmo. Um amigo meu colocou no Facebook, não sei se eu vou na convenção de jovens LGBT do PSDB. Ele, você não sabe se você vai, esse rolê vai ser uma merda. Tipo, se você tá com alguma dúvida... Aí falando de redes, eu perguntei no Instagram para as pessoas como elas lidam com a ansiedade, o que incomoda mais nelas nesse aspecto. E a mensagem que a gente mais recebeu foi exatamente essa, de olhar sempre o pior cenário possível. Sim. Teve uma menina que falou assim: eu fico ansiosa só de pensar em ficar ansiosa. O Valci falou isso na apresentação do meu livro. Eu vi. Ele falou exatamente isso. Que ele fica ansioso só de pensar que ele pode ficar ansioso, que ele vai ficar ansioso. Então, e não tem nada que justifique a ansiedade. É muito recorrente. Aí eu ia perguntar pra vocês, todos vocês, que o Vitor tá quietinho hoje. Eu tô. Você fala que eu tô ficando ansioso com o silêncio sepulcral de Eu quero Vitor saber de Trindade. vocês, existe alguma coisa que vocês deixaram de fazer por causa da ansiedade e se arrependem hoje? Que teve de entrevista de emprego, que teve de date, inclusive. Date sempre. Date, assim, que de repente você você somatiza um motivo pra não ir. De repente você tá parecendo, aos olhos da pessoa, um enrolão. Porque às vezes eu ficava com caralho, melhor eu não ir, porque de repente essa pessoa viu uma coisa em mim que de repente não tem. Nossa, Aí já fugiu de date demais. Aí vai se decepcionar. Então, vamos semana que vem. Semana que vem vira uns 4 semana que vem. Cara, você é mó enrolão, aí não rola mais. Caralho, aí você inverte. Nossa, como eu sou enrolão. Meu Deus do céu. A pessoa perdi deve me odiar, eu sou E é o amor da minha vida. Perdi, sempre. meu Deus do céu, o que aconteceu? A gente fica atribuindo desculpas para as pessoas não gostarem da gente, sendo que a gente não deu nem a chance das pessoas gostarem da As pessoas gente. não sabem a nossa voz. Exatamente. É péssimo isso. As pessoas estão olhando pra mim. Todo mundo. É que assim, eu não tenho muita coisa pra falar com relação à ansiedade, porque eu não sei se isso é um privilégio da minha parte, mas todo o meu acompanhamento psicológico que eu teve isso, eu nunca fui diagnosticado com nenhum problema
sintomático, assim. Eu tenho meus meltdowns melancólicos, etc., mas eu nunca cheguei a ter depressão. Eu tenho meus problemas normais de timidez, como todo mundo tem. Só que ansiedade, eu não sei descrever se um dia eu tive. Eu sei que uma vez o Francisco teve, que ele participou do evento, eu cheguei a ter um ataque de pânico, que é o ápice da ansiedade. E eu tava quimicamente alterado na hora. E o que eu consigo descrever do que eu lembro é que eu tava sentado no sofá e subitamente eu comecei a ficar com sono. E só que, tipo assim, foi um sono muito pesado. E dentro desse sono que eu tava, tipo, meio que sentindo que eu tava perdendo sentido. Eu tava perdendo todos os sentidos. E quando eu voltei desse sono, eu tava com uma sensação de morte súbita. Tipo, eu ia morrer. Tipo, eu sabia que eu ia morrer. Tinha alguma coisa que já tava me puxando e eu ia morrer a qualquer momento. E eu não conseguia me acalmar, minha mão começava a transpirar, eu começava a respirar ofegante, eu perdi minha visão periférica totalmente. E aí eu comecei a tentar racionalizar aquilo, eu não conseguia. Eu fui tentar vomitar no banheiro, não consegui. E aquela sensação de que, tipo, sabe, que eu parecia que ia ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Você chegou pro hospital esse dia. Eu cheguei pro hospital e nessa loucura, tipo, nessa paranoia, dentro do carro enquanto eu tava indo, eu convulsionei. E eu só fui acordar dentro do hospital, já cheio de eletrodo. Eu já tinha tomado, acho que Dramin. A crise de pânico é bem complicado por isso, porque são essas coisas que a gente falou. Não é racional, não é algo que você consiga controlar, mas não é algo que você não sinta. Sim. Você sente e aquilo é nítido e na sua cabeça é muito real e palpável até. Só que você não tem como lutar contra um fantasma, porque você não consegue tocar nele. E é perigoso do mesmo jeito que, por exemplo, no sono, quando eu tenho o transtorno de ansiedade durante o sono, porque é por isso que precisa ir médico, a porrada de coisa, você perde, é o que eu falei, a sensação voluntária de respirar. Sim. Você precisa se convencer que você está respirando. Então é como se eu estivesse fazendo um movimento com as mãos, só que respirando, né? Deixou de ser uma coisa involuntária. Nesse dia, eu fiquei ansioso por tua causa por dois motivos. Um, preocupação, porque quem viu o seu estado físico ali foi terrível. E dois, depois que o seu primo falou que estava bem, comecei a ficar ansioso como é que você ia contar para os teus pais o porquê que você estava ali. Porque quimicamente alterado eu tinha misturado um monte de coisa, gente. E aí, e que é engraçado, porque era um dia super tranquilo, era o que, tipo, uma sexta-feira, eu tinha chegado do meu serviço, a gente tava na casa do Francisco jogando videogame, e, cara, atacou do nada. Não, esse dia foi o rolê inteiro, foi só pro quimicamente alterado. Todo mundo... Foi todo mundo pro quimicamente alterado. A gente marcou o rolê do quimicamente alterado. Só que eu, em exclusivo, deu uma onda nem um pouco boa, e aí eu falei, mano, nunca mais, e é isso. Não me fez bem também, te fez não. Vou te contar aqui, assim, eu fiquei de bad na hora de dormir depois. Eu adoro eles contando as histórias deles quimicamente alterados de forma leve, né? Sim. E aí, É uma versão, tipo, pensando que ninguém percebe do que eles estão falando. tipo, menores de 18 anos. Não, se for pra usar o português correto, eles fizeram um brigadeiro cannabis. Puta, mas aí, mas aí o Dylan errou na receita e foi tipo 4 porções de cannabis pra uma de brigadeiro. E aí... O Dylan tá se defendendo ali no canto, gente, mas a gente já entendeu que a culpa sobrou pro cozinheiro. Não, mas isso é a maconha, pode falar essa palavra, tá? Não tem problema. Maconha. A maconha, ela causa, pra quem tem tendências, eu não sei explicar. Não faz bem, não. Mas pra algumas pessoas, ela dá esse gatilho em crise de ansiedade, assim. Fiquei sabendo, ouvi dizer. Eu acho que toda substância que meio que tira os nossos sentidos ou, de alguma forma, tira o nosso controle sobre as coisas, deixa uma porta aberta que qualquer coisa pode entrar ali. Pode entrar uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, pode entrar uma crise de choro, qualquer coisa. Dependendo do seu estado mental naquele momento. Você se entorpece pra você driblar essas barreiras da cabeça e você tentar ficar mais sociável, sei lá, agora eu sou mais bonitão. Só que de repente é o que você falou, né? Você não sabe o que tá entrando ali. Exatamente. Eu acho que vamos imaginar uma coisa. A nossa casa tem uma porta e aí a gente bebe ou faz qualquer outra coisa pra deixar a porta aberta pra conseguir receber mais pessoas. Só que quando você tá lá muito alegre, seja com bebida ou qualquer outra coisa, a porta fica aberta e qualquer pessoa pode entrar. Pode entrar seu vizinho mais legal e o seu vizinho mais louco.
ou o seu vizinho mais entorpecido. E os vizinhos são essas coisas, a crise de Sim. ansiedade, essas outras situações. Eu acho que essa visão da porta, pra mim, quando a gente tem reações negativas, principalmente é mais sobre o que tá lá dentro do que o que tá entrando. Sim, também. Que são coisas que a gente tá lá fechando o tempo inteiro, protegendo, guardando, são as nossas... Abre a caixa de Pandora, E aí né? a gente abre. E aí aquilo que a gente estava tentando se proteger, ataca. Porque quando a gente fala de, eu vou beber, vou fazer alguma coisa para me sentir mais sociável, é porque a gente já não tá confortável de alguma Já, maneira. sim. E a gente tá reprimindo aquilo. Por outro lado, se você tem um problema de percepção dos fatos, que é o que pode ser ocasionado pela ansiedade, pela depressão e tudo, você se entorpecer e você distorcer ainda mais a sua percepção do que está acontecendo, você pode ver uma coisa que você sóbrio já veria como pior, porque você já está condicionado em função da ansiedade. E fora da sobriedade, você vê no extremo do pior possível. De repente, você fica numa bad muito pior do que você estaria. Em resumo, a culpa não é da substância, tá tudo na sua cabeça. Mas eu acho que a substância pode Dá acentuar muito intensificada. mais. E é importante falar que não só substância lá, maconha, outras coisas. Álcool principalmente, porque é aquela coisa que a gente fala, vou beber só um pouquinho, só que é um pouquinho que depois a gente nem percebe que virou muito e já foi, a gente já perdeu o E controle. o quanto a gente já não viu gente chorando? Sim. Ainda mais você, termina o namoro, aí resolve beber pra esquecer os problemas. Aí quanto mais você bebe, mais você lembra. Aí depois você tá bêbado, chorando, ligando e o pro álcool ex. é É uma roleta né, russa gente? com todas as balas. O álcool é depressor, então você vai ficar bem naquela hora lá, e aí quando passar o efeito, você vai direto você não vai voltar pro estado que você tava, você vai mais pra baixo ainda. Exatamente. A questão é que Por isso que a tendência é as pessoas quererem beber mais e mais e mais, e aí o alcoolismo é uma coisa tão perigosa, porque você começa a beber pra se sentir melhor, aí você tá melhor quando você bebe, só que assim que passa o efeito, você vai lá pra baixo. Isso. Tipo, muito. Aí você bebe mais, acaba não resolvendo. E é importante falar isso, que a bebida tem todos esses aspectos negativos, porque é o que a gente acha em todas as esquinas. Qualquer esquina que a gente vai, tem um bar e a gente pode beber em qualquer um deles. E todo mundo se sente muito confortável com Exatamente. É socialmente aceito você sentar depois do trabalho e beber alguma coisa, beber uma cerveja ou qualquer outra coisa. Só que se a gente não tá bem, o que parecia lazer e diversão, no fim das contas, vira uma tour bem tensa. Tem uma entrevista da Rita Lee com o Bial, que ele vai questioná-la, até em função do livro dela. E ele vai reto na pergunta, ele fala, e as drogas? Ela olha pra cara dele e fala, se a gente for conversar de droga, a gente vai falar de álcool, cigarro, de açúcar, Sim. de tudo que a gente usa pra preencher esses gaps que essas questões deixam na nossa cabeça. O que eu acho engraçado dessa questão de qualquer coisa que você usar, porque às vezes você desconta a ansiedade não só bebendo, você desconta comendo, você desconta na agressividade. a palavra é compulsão, né? A Qualquer coisa que compulsão. gera A questão da compulsão é o ciclo de culpa, porque você apela pra algo em função de você estar se sentindo culpado, ansioso, e assim que encerra esse cheat que você usou, você fica se sentindo culpado por usar. Sim. Então vira um ciclo, é como se você tivesse uma barragem se rompendo, porque você perde completamente o controle do que está vindo. E são coisas que vêm de dentro para fora. E é uma sensação horrível, é a sensação de você acordar quando a gente vai na ressaca moral, ou quando é 4 da manhã você vai na geladeira porque você não sei o que está acontecendo, comi uma lata de leite condensado, e caralho, por que eu fiz isso? Você perdeu o controle da... Você acaba fazendo coisas que você acha que vão te aliviar, só que no fim das contas acabam trazendo outras culpas ou culpas cada vez maiores. Por isso que não adianta a gente fugir dos problemas e compensar isso com bebida, com álcool. Tem gente, sei lá, que é ninfomaníaco, tem gente que acha uma compulsão e desconta tudo ali. Só que se você não resolver encarar os problemas de frente, resolver tudo aquilo lá, com terapia principalmente, você Ajuda não vai profissional, conseguir... lidar com aquilo. Você vai estar só empurrando aquilo com a barriga e chega uma hora que tem uma bola de neve, você não consegue mais empurrar aquilo e aquilo vai acabar de alguma forma te esmagando ou te machucando. Sim, é isso que eu ia falar. O Pedro Fonseca, ele mandou aqui. Eu demorei muito para entender que eu tinha um quadro clínico de ansiedade. Ter um psiquiatra com uma abordagem humanizada e que te olhe como indivíduo é essencial. Buscar autoconhecimento e tentar identificar seus gatilhos e comportamentos negativos também. E eu achei muito legal essa mensagem porque tem muito isso também. Como eu disse, todo mundo tem ansiedade no sentido simples da palavra. Quando a gente pensa no sentido clínico da palavra, nem todo mundo. Só que por todo mundo ter a ansiedade básica, O preview, né? as A gente pessoas chama ansiedade acabam... natural. A ansiedade natural, a gente acaba ignorando Sim. o fato de poder ser clínico. Primeiro porque existe muito preconceito com transtornos psicológicos, então as pessoas não querem ir num psicólogo ainda em 2019, as pessoas não querem psicólogo, psiquiatra, falam de transtornos de forma pejorativa, não percebem
Então tá muito enraizado na nossa sociedade. E aí, para você aceitar que você tem um problema e que você precisa tratar, demora. E, na verdade, não. Acho que todo mundo tinha que ir no psicólogo. Psiquiatra, não. Psiquiatra, realmente, se você... Porque aí envolve remédio. Acho que você... Enquanto a gente pudesse medicar só quando tem realmente um problema... É a famosa comparação, né? Que a gente tem entre um psiquiatra e um psicólogo. O psiquiatra, ele vai ser o médico que vai te dar uma receita para melhorar a sua dor. O psicólogo vai ser o fisioterapeuta que vai te ajudar a te recuperar. Os dois trabalham juntos, não funcionam um sem o outro. Fazer terapia de qualquer jeito, porque eu não sei, me soa muito arrogante você também achar que não existe nada que você não possa descobrir a teu respeito, nada que você não possa aprimorar, superar. Então, esse preconceito em relação à terapia, ele precisa ser rompido, porque as pessoas, elas se imbuem de uma autoconfiança falsa. Não tem nenhum problema, eu não sou maluco pra ir em terapia. Cara... Eu levei muito tempo pra conseguir ir pra terapia. Eu achava que, tipo, eu tinha consciência do que eu sentia, porque eu pesquisei muito sobre ansiedade, então eu achava que eu tinha consciência do que eu tinha. Eu tenho um controle da situação. Então eu achava que estava tudo bem, tudo sob o controle. Eu sabia que eu tinha ansiedade, mas eu achava que eu lidava com aquilo de uma forma racional e controlada. E aí o meu namoro acabou, eu fiquei completamente perdido emocionalmente. Nossa. Eu falei assim, eu realmente não tenho condição de resolver isso daqui sozinho. Eu preciso da ajuda de alguém. E foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim na minha vida. Eu fui o primeiro da minha rodinha de amigos a ir pra terapia. E depois eu acabei convencendo todo mundo. E agora todos os meus amigos fazem terapia. Porque eu acho que é importante demais para você se conhecer melhor. Se você acha que você não tem um problema, quando você vai pra terapia, você percebe que tem um monte de coisa sobre você mesmo que você não sabia. E por mais que você conviva com você todos os dias, tem questões, perguntas, até respostas que você tem e que você só consegue encontrar na terapia. Porque a minha psicóloga sempre diz assim, eu vou iluminar isso pra você. E é exatamente isso. É como se a gente estivesse dentro da gente andando no escuro e ficasse tropeçando em um monte de coisa, só que a gente nem sabe no que a gente tropeçou. Tem alguma coisa segurando a gente nem sabe o que Nem sabe o que é. A gente tá preso na porta por algum motivo, só que a gente não consegue. É o nosso medo de descobrir também, né? A gente não quer saber. A gente prefere viver chafurdando no problema do que saber que ele tá lá. A gente sente muitas culpas irracionais. Se você se condiciona em função de uma ansiedade, de um medo, qualquer coisa, a não falar, quando você esbarra numa pessoa mais articulada ou com menos problemas, por assim dizer, você se convence que o problema é você, que você está errado. De repente, essa culpa, ela começa a falar, então, deixa pra lá, então. Fica assim, fica quieto, fica na sua. Com você vai ser sempre assim, né? Com você vai ser sempre assim, você foi feito para isso. Essas respostas prontas, que são extremamente nocivas e que vão enterrando a gente de uma forma que você só percebe quando de repente acabou. Não tem luz, não tem ar, para onde que você vai, o que sobrou, quem sobrou. Né? Porque às vezes você de repente tem tanta gente em volta e você não se sente como não tivesse ninguém, você não pode falar com ninguém. A terapia é a ponte entre você e a sua sanidade também, para você retomar a sua vida, porque essas coisas, elas são muito silenciosas. Culpa, ansiedade, elas são muito silenciosas, elas são muito sutis, mas elas são de uma agressividade ao mesmo tempo que tira o teu chão, tira tudo, e você só percebe normalmente quando tá tudo beirando o insuportável. Sim. E é aquilo que a gente falou no episódio de autocuidado. Não espera o seu corpo pedir socorro, pelo amor de Deus, para começar a pensar em cuidar dele. Assim como a gente falou do corpo, a gente tem que pensar na nossa mente também. Tá tudo bem? Então que bom, só vai fazer uma manutenção, vai se conhecer melhor, porque aí você previne que as coisas piorem, que as coisas explodam de alguma maneira e te surpreendam. Eu gostei da história do Matheus porque todo mundo que em algum momento vai ter um término de relacionamento. Pode não ser um relacionamento romântico, pode ser um relacionamento familiar ou amizade, mas vai ter essa quebra. E todo mundo tem um meltdown, vamos dizer assim. Tem um sofrimento grande nesse processo. Se você não sofre antes, porque... não sofri com o meu término, mas você sofreu antes para conseguir terminar. Sim. Todo mundo tem um processo. Ou você sofre para conseguir pôr um fim, ou você toma fora e aí você sofre. Porque você, enfim, você passa por um grande processo de
E é nessas horas que muita gente descobre que tem os problemas, porque aí você perde, às vezes você sai do seu prumo, né? E aí você vai procurar ajuda e que você começa a conversar e diagnosticar as outras coisas. E eu acho que se não for por um final de relacionamento, vai ser porque perdeu algum parente, vai ser porque perdeu um emprego, luto, né? vai ser porque perdeu... A gente sempre tem coisas que fazem a gente sair da nossa realidade, nossa zona de conforto. E geralmente, quando a gente está exposto a essas situações, que a gente não tem controle nenhum emocional, que todas essas coisas da nossa cabeça afloram. Por exemplo, eu não sabia que tinha relação, mas eu comecei a ser intolerante à lactose. Quando o meu emocional saiu totalmente de controle, o meu corpo reagiu muito forte a isso. A minha psicóloga dizia que ela achava que podia ser por conta da ansiedade, tá tipo no meu máximo. Então o meu corpo reagiu, somatizou de uma outra forma e eu acabei me tornando intolerante à lactose. Então eu acho que o corpo tem outras formas de pedir ajuda, de pedir socorro, só que às vezes elas são silenciosas e a gente ignora isso. E eu acho que a gente não pode ignorar, principalmente, as formas que o corpo tem de pedir socorro, que são emocionais. Porque se a gente está sentindo uma dor no braço persistente, ou está com febre persistente, ou está com algum sintoma físico persistente, a gente procura logo um médico. Só que a gente está triste por muito tempo, a gente está angustiado por muito tempo, a gente está muito tempo sem sair de casa e consegue achar aquilo normal ou não consegue ver necessidade em procurar um médico ou um psicólogo. E às vezes eu acho que é importante realmente fazer um trabalho em conjunto com o psiquiatra e o terapeuta, porque tem estados que a gente só sai, de fato, com medicamento. Com remédio, sim. Mas eu acho que até indo primeiro no terapeuta, ele pode te apontar, falar, olha, eu acho que você precisa... Sim, e até para ter um diagnóstico oficial, de fato, sim, precisa de um médico lá que ateste que você tem isso, que você realmente está passando por isso, que no caso é o psiquiatra. E é importante a gente saber também que tudo isso são coisas químicas dentro do nosso corpo. Não é só uma coisa que acontece aleatoriamente. Não. São substâncias que são despejadas do nosso cérebro pelo nosso próprio corpo e que causam 1 milhão de sensações, 1 milhão de coisas. A depressão também envolve tudo isso, a ansiedade. Então não é uma coisa que é aleatória, é uma substância que o seu corpo produz. É uma coisa muito real. A sensação parece aleatória, mas a coisa é bem real. Endorfina, serotonina, dopamina, tipo, esses neurotransmissores, que são essas químicas, esses hormônios no nosso cérebro, eles em estados desbalanceados, eles causam ansiedade, causam depressão. Exatamente. É tudo um excesso de um e falta do outro. Vocês citaram a questão dos términos, tanto de relacionamento como de amizade. Eu tenho uma coisa pra mim, é um palpite que eu tenho em relação a como uma coisa leva a outra. Eu acho que todo rompimento, sem exceção, para bem ou para mal, ele gera um sentimento de solidão. Sim. É um sentimento que a gente acaba dando eco para mil tipos de coisas e questionamentos, e aí que esses sussurros surgem, e é por isso que a gente acaba ficando tão desnorteado. Só que é um processo. Romper coisas é uma das coisas mais humanas que existem. Nós começamos e nós rompemos até para começar coisas novas. E esse ínterim dessa sensação de solidão, às vezes é o que... Eu usei essa metáfora aqui uma vez. É o que, de repente, a gente afunda. A gente para de nadar. Se você tem alto mar, você tem que continuar se mexendo para você continuar boiando. Quando você para, você afunda. E quando a gente afunda, a gente não percebe até estar bem fundo. Exatamente. Tem um filme que parece uma alegoria completamente boba em relação ao que a gente está falando. Que é acho que é 70 metros abaixo da água, não sei. Que é aquele das meninas da gaiola dos tubarões. E a parte que mais assusta nesse filme, apesar de elas estarem no meio do mar, uma porrada de tubarão, não sei o quê, é quando elas estão sozinhas ali, aquela coisa embaixo, você não sabe o que vai vindo ali de baixo. Então você não tá vendo o monstro, você não tá vendo o que é palpável, mas você tá com medo do que vai vindo ali. Porque pode vir qualquer coisa, Porque pode vir qualquer coisa. E de repente você olha aquilo e fala, nada bom pode vir daqui. Não é possível. Essa escuridão, essa imensidão, não tem possibilidade de vir algo bom daqui. Vai vir alguma coisa e vai me matar a qualquer minuto. E a sensação é muito parecida com essa. E se a gente não procura o tratamento, ajuda, psicólogo, psiquiatra, a gente não pode esperar que os nossos amigos ajudem, porque, primeiro, muitas pessoas não têm a menor ideia do que a gente está passando. Às vezes as pessoas passam por isso também, mesmo assim elas não conseguem ajudar, porque a gente não é uma coisa que está acontecendo dentro da nossa cabeça, que é muito difícil até de explicar, que dirá de fazer a outra pessoa empatizar ali, sentir junto com a gente. E porque também as pessoas têm seus próprios problemas, não tem como esperar que elas vão abraçar o nosso. Então, assim, se a gente não procura, a gente não consegue mais viver
Eu ia falar viver feliz, mas a gente não consegue mais viver. A gente começa a se privar Sim. das coisas. As coisas boas não fazem efeito, porque a gente tá o tempo inteiro pensando que vai acabar, em algum momento vai dar errado. É uma pegadinha. Eu passei muito tempo assim, não, isso é uma pegadinha. Cadê? Onde está o truque? Então, assim, vão vindo coisas boas sem parar na nossa vida, mas a gente não é capaz de enxergar, de assimilar ou de aproveitar mesmo, porque a gente está muito preocupado com o momento em que aquilo vai dar errado, com o momento em que aquilo vai falhar. E os nossos amigos, eles não têm formação para lidar com a gente. Eles não estudaram para isso. No meu caso, por exemplo, quando meu namoro acabou, eu tinha me afastado basicamente de todos os meus grandes amigos, porque eu me fechei na minha relação. Não é que eu tenha me afastado de parar de falar, eu simplesmente não sentia que eu tinha intimidade suficiente com nenhum deles, apesar de eles estarem próximos, morarem próximos. Eu não sentia que eu tinha intimidade suficiente para lidar com aquilo com eles. Então eu não tinha o meu amor, o grande amor, que eu sentia que era tipo, ai meu Deus, eu nunca mais vou amar na vida. E eu não tinha os meus amigos, e eu já estava envolvido demais numa relação para eu ter a mim mesmo. Ou seja, eu não tinha mais só eu. Então eu não tinha ninguém. Então, a única alternativa que eu tinha, eu falei, bom, eu preciso primeiro me reaproximar de mim, para depois me reaproximar das outras pessoas. Como é que eu posso fazer isso? Quem pode me ajudar? Foi aí que eu percebi que só um terapeuta, um psicólogo, conseguiria me reaproximar de mim mesmo, porque é aquele processo de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais intimidade você tem com você e melhor você lida com seus fantasmas, digamos assim. É alguém que sabe guiar essa conversa. Porque o mais consciente dos seus amigos que você tiver, às vezes, ele não sendo uma pessoa preparada, acaba se tornando uma situação, tipo assim, de pisar em ovos mesmo. Porque, tipo assim, você sabe o que tá acontecendo, você na condição, tipo, de querer ajudar, etc. Mas você fica naquela, tipo, cara, e se eu falar alguma coisa e ele interpretar errado, eu posso estar piorando, entendeu? Então, tipo, não é nem, tipo, uma questão, tipo, não vou assumir a minha responsabilidade com o problema, ou não vou comparar essa briga. Mas você fica muito receoso de ajudar, porque você quer ajudar. Mas você, cara, o que eu vou fazer? Tem o outro lado também, porque como a gente às vezes se sente muito culpado, nós não percebemos como nós somos bons em camuflar essas coisas também para os outros. Sim. Pelo socialmente aceitável. Então, de repente, as pessoas que estão ao seu redor, você não percebe como você está disfarçando bem esse mundo, esse inferno que está acontecendo aqui dentro. Isso não é positivo, tá, gente? Não, é terrível, porque você tá... esse sofrimento está te matando, você não consegue falar porque você se convenceu que você não quer atrapalhar, que de repente ninguém consegue me ajudar mesmo porque eu sou um problema, isso aqui é o meu status quo normal. E as pessoas não percebem, porque a gente se educa, de certa forma, porque eu tenho que continuar sendo sociável, eu tenho que continuar indo em encontro da família, indo aos aniversários, reuniões de negócios, não posso transparecer que, na real, o que eu quero é me jogar daqui. E, de repente, você não percebe como você viveu um personagem dentro de si mesmo. E não tem como as pessoas perceberem, porque você é bom na hora de fazer isso, porque você quer tanto se proteger do que você acha que vai vir dos outros, transforma aquilo na sua verdade. Que aquilo vira uma verdade, ainda que não seja, porque quando você chega em casa e você fica sozinho, na sua realidade você começa a encarar isso. Você tá no 8º círculo do inferno, você não tá daqui pra fora de casa é uma coisa. Chegou aqui dentro, é você, e você sabe como é que dói. Como é que machuca, como é que é terrível. E é importante saber que isso passa, né? Se a gente procurar ajuda, a gente sai desse fica quadro. Muito mais leve. A vida fica mais leve. Tipo, depois que eu sou uma pessoa antes da terapia, uma pessoa depois da terapia. Eu consigo hoje lidar com as minhas crises muito melhor, eu consigo ter muito mais autonomia emocional depois que eu comecei a me autoconhecer, depois que eu comecei a trabalhar os meus gatilhos, por exemplo, depois que eu comecei a botar pra fora ao invés de só esconder isso. Então é importante a gente procurar ajuda especializada por isso, porque uma coisa que eu acho extremamente complicada é conselho, porque é uma pessoa que não conhece a realidade 100% de tudo que você está vivendo, você sempre conta de uma forma que te beneficia de algum ângulo, porque é a sua verdade, é o seu recorte da situação. E se alguém te aconselhar alguma coisa, aquela pessoa, no fim das contas, não vai colocar o conselho em prática, porque ela vai continuar seguindo a vida dela. Ela não sabe a integridade dos fatos, como eu disse antes, e é a sua vida. Você não pode deixar que alguém decida por você. Porque por melhor que seja o conselho, ainda assim pode não ser o melhor pra você. E a régua do outro também. É aquele conselho do, mas uma vez eu tive um negócio igual a esse. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, eu falei, amigo, a vida da pessoa é a vida da pessoa. Comigo melhorou rapidinho. A sua circunstância é outra, porque às vezes você é até mais culpado. E a gente chegou a realidade é outra. A pessoa passou por outras experiências, passou por outra construção, por outra educação, teve outro tudo. Cada vida é uma vida. Exatamente. Pensa em irmãos que nasceram na mesma casa e foram criados da mesma maneira. Essas duas pessoas experimentaram a vida
de maneira completamente diferente, Sim. mesmo assim. E mesmo que sejam gêmeos, inclusive, eles podem ter, tipo, tudo igualzinho ali, mas cada um viveu, sei lá, levou uma queda que o outro não levou, beijou uma pessoa que o outro não beijou. E essas pequenas construções da vida da gente levam a gente para caminhos totalmente diferentes. A gente comentou aqui sobre essa dificuldade que a gente tem, às vezes, com quem... Fazendo, assim, a alusão que o Vitor falou, quando a pessoa ela quer ajudar, então ela vem com o conselho e ela não percebe que toda vez que ela tenta ajudar, Ela piora a pessoa que está ali, porque existe, assim, principalmente em relação a quem é mais velho, aos nossos pais e tudo, que então para ajudar eu tenho que dar tô fazendo aspas com os dedos, o choque de realidade. Então a pessoa ela chega, ela fica até agressiva com você, porque de repente a culpa é sua de estar daquele jeito. E o que você faz é você fica mais retraído ainda. Ou então, tipo, como é que você não tá percebendo isso? Eu não tô percebendo isso por 1 milhão de motivos. E você tá de fora do problema, talvez esteja vendo melhor. Só que é aí que a gente confunde. E eu acho que tem uma coisa que é primordial. A gente sempre vai, como é que eu posso dizer, endeusar as pessoas. Elas são sempre melhores e mais inteligentes e mais bem resolvidas que a gente. E a gente tá sempre numa situação de inferioridade. Então, ouvir o conselho daquela pessoa pode me salvar, porque ela entende melhor disso do que eu. Só que no fim das contas não é bem assim. A gente, esse endeusar as pessoas, eu pelo menos tenho muito esse padrão de ver as pessoas melhor do que elas são de fato. E é aí que a gente acaba entrando no buraco. Porque a grama do vizinho é sempre você mais amplifica verde. a sua ansiedade, porque, tipo, cara, eu nunca vou ser igual a ele. Exatamente. Tipo, eu gostaria de ter essa autonomia, essa autoestima, de resolver as coisas assim tão fácil. Que merda, eu sou Isso é uma coisa que eu falo aqui constantemente, porque agora com redes sociais a gente vê as pessoas, a gente vê edições, né? Sim, a gente vê recortes de realidade. Recortes de realidade que são sempre os melhores. E eu não julgo as pessoas mostrarem o melhor. Eu também sou uma pessoa que eu não fico mostrando o pior. Tipo, eu mostro coisas ruins, mas o pior mesmo, a gente não vai mostrar. Porque não é pra todo mundo ver. A gente não quer estar exposto o tempo inteiro. Você não consegue se abrir com quem tá perto. Imagina se você vai se abrir ali, então, né? assim, a gente tá vendo um recorte. A gente precisa ter sempre muito ligado na nossa cabeça a ideia de que aquilo é um recorte. Porque senão a gente fica maluco. Falando quando que a gente fala muito de autoestima, de autocuidado, as próprias pessoas que estão lá o tempo inteiro ensinando você, ajudando você sobre autoestima, são pessoas que têm problemas de autoestima também. Sim, Quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando, a gente está aprendendo junto com as pessoas. Então, assim, eu falei do projeto que eu estava fazendo lá de 30 dias. Eu estou aprendendo aquelas coisas junto com as pessoas. Eu estou pesquisando, eu estou tentando melhorar e fazendo, escrevendo. Então, assim, não tem como olhar pra mim e falar assim, nossa, sabe tudo de autocuidado, a vida dela é perfeita, equilibrada. Não, tô na mesma merda que você. Não é porque eu escrevi um livro sobre ansiedade que eu estou escrevendo outro que a minha ansiedade passou, acabou e que eu lido com tudo 100% normal. Não tem nada de professoral. Não, tanto é que é por isso que eu tenho experiência pra escrever o livro, porque as coisas estão acontecendo ainda. Não tem nada de né? professoral no que a gente tá falando. A gente tá falando pra nós mesmos, inclusive, um pro outro aqui. Porque a gente não tá dando aula, a gente não tá aqui... Ninguém é o Neymar, que fez o primeiro milhão com 24. Não, somos todas pessoas que passaram por isso. E eu acho que, tipo assim, pelo menos o meu trabalho é muito conselho de mim pra mim mesmo. São coisas que são formas que eu gostaria de ser, são lugares que eu gostaria de chegar. Então, as pessoas leem isso ou veem isso e elas acham que eu já estou emocionalmente bem, que eu já estou emocionalmente saudável, que tá tudo certo, só que não é assim. Eu acho que tá todo mundo em construção, só que alguns estão mostrando esse processo de construção e outros estão assistindo o processo de construção. Só que não deixa de ter, por exemplo, problemas, situações adversas. Todo mundo passa por tudo. E são realidades construídas, Sim, como a gente estava falando. existe muito isso de a gente mostrar o processo e existem pessoas que mostram só o resultado. Sim. Então, assim, nem o resultado final, mas resultados dentro de é porque a gente passa por etapas, né? Então, assim, eu passei por um puta perrengue que me levou a... Aí, pum, tá aqui o texto ou a foto. Sim. O perrengue não aparece, só o ensinamento. E as pessoas não entendem, elas acham que já chegou pronta ali aquela lição. Eu sempre uso um exemplo de uma foto. Você tem uma parede inteira, metade dessa parede está descascada, mas metade da parede está com a pintura bem bonitinha. Você vai e tira foto na parte que a parede está bonitinha e posta aquela foto. Então você tem a sensação de que a parede inteira está bonitinha, sendo que metade dela está descascando. Não deixa de ser uma verdade, porque metade dela está bonita, que foi onde você fotografou. Só que aquilo não é a totalidade dos fatos. Só que a gente consome as realidades recortadas. A gente consome o que as pessoas querem mostrar de bom. A gente escolhe a luz, a gente escolhe o ângulo. Você se sente cobrado, às vezes, pra você escrever um livro e tudo, de repente você não tá bem, e aí, assim, você sente que as pessoas, elas esperam... O cara que tá falando disso tem que estar bem. Hoje, não mais. Eu sinto que, tipo assim, eu preciso ficar bem por mim, não pra mostrar que eu tô bem. Então, eu acho que o meu trabalho é muito mais mostrar que eu sou igual a todo mundo e passo por todos os mesmos problemas, só que, de alguma forma, eu sei falar sobre o que eu tô passando
do que sentir que eu tenho que ser perfeito. A minha psicóloga sempre me perguntava isso quando eu terminei o namoro, porque o meu primeiro livro, que se chama No Meio do Caminho de um Amor, fala sobre a superação de um relacionamento, que foi, de fato, um relacionamento que eu superei o fim. E comecei um novo, que no final foi o que acabou também. Mas ela sempre falava assim, você se sente cobrado das pessoas por ter escrito um livro sobre superar um relacionamento e não ter superado? Eu falei, não, eu superei aquele de fato, só que agora eu não superei o atual. Então é mais importante eu mostrar que eu sou uma pessoa de verdade, que sente as bads como todo mundo, só que eu sei falar sobre o que eu estou sentindo, do que simplesmente falar assim, oi gente, eu tô ótimo, tá tudo bem, não tem nada de errado acontecendo na minha vida, porque isso não tem nenhum quê de realidade. Eu nem leria uma pessoa que eu sei que tá 100% bem, porque eu falo assim, então ela mentiu ali tudo. Eu falo isso o tempo inteiro, me incomoda muito, porque assim, a gente trabalha com isso, a gente conhece as pessoas fora da timeline. E a gente sabe de muitas vidas que estão na merda, e a pessoa tá postando lá, parece a vida perfeita. E aí, isso me fez muito nos últimos anos, assim, nos últimos 2 anos, ir me afastando de tudo e falar assim, eu não quero participar disso. Eu acho que na cabeça das pessoas tem aquela coisa, em casa de ferreiro, espeta de pau, então. Não, porque assim, é tóxico. E pra mim, talvez não seja tão tóxico, porque eu sei aquilo. Mas me dá agonia ver as pessoas idealizando aquilo, achando maravilhoso e desejando ser aquilo, quando eu sei que aquilo não existe, entendeu? E você não pode gritar, isso não existe. Essa pessoa tá mentindo. Tipo, eu mesmo idealizo o Drauzio Varela. Se eu ver ele gripado, o meu mundo cai na hora. Sabe uma coisa que eu acho fantástico? É a questão do contraste. O Matheus estava falando aí com relação do tato das pessoas. Eu acho que isso está muito relativo ao fato de que nós somos um animal de coletivo. E o fato das pessoas se identificarem com o seu livro é o fato, tipo assim, das pessoas querem ter a noção de que elas sentem parte de algo. Eu não sou o único com isso. Eu acho que isso que é o que causa a identificação. Mas, juntando com o que a Ari estava falando, eu acho que assim, falta autenticidade, principalmente no mundo do Instagram, de fazer o contraste. Assim, ó, eu sou muito bom nisso, minha vida é maravilhosa, mas em contrapartida eu também sou um merda. Que isso me lembrar tipo, de um produtor musical que eu acompanhava há muito tempo, que eu via que, tipo assim, eu gostava do material dele, tipo assim, ele era realmente muito bom, ele era um cara fantástico, mas o local de trabalho dele era dentro de uma garagem. Tipo, mano, tudo revirado, tudo lixo, ele, tipo, produzindo de shortão e chinelo, todo humilde, tipo, existia um contraste, o trabalho final dele era excelente, mas a vida dele, tipo, não era a melhor coisa, tipo, eu acho que, tipo, eu me identificava muito ali, tipo, e eu acompanhava o trabalho dele, até porque ele era carismático. Eu acho que isso falta muito hoje em dia nas pessoas. Afinal, o Instagram é um grande chroma key, então? É um chroma key de você, tipo, maquiar a realidade e achar que, tipo, isso... Eu duvido alguém postar no Instagram, ter a coragem de fazer esse contraste, assim, ó, cada foto de uma realidade merda da minha vida e uma realidade, uma parte legal da minha vida. Mas as pessoas não gostam também. As pessoas não consomem isso. É por isso que não existe. Por exemplo, se eu várias vezes eu vou e posto, minha casa bagunçada. Eu postei a foto da bagunça, minha mãe me liga imediatamente. Você tá postando bagunça, não deixa as pessoas verem, não sei o quê. Eu assim, mas por quê? Todo mundo tem bagunça em casa, todo mundo tem louça suja, sabe? Todo mundo tira as coisas do sofá. Só que as pessoas escondem, a vida ofende, tem que estar tudo plástico. Tem que estar tudo exatamente Pinterest. Isso. Eu acho que assim, usando o exemplo do chroma key, se você pegar hoje pra ver os making-offs desses filmes que você pega, pode pegar do Avengers, e você vira e fala, cara, que merda. Bagulho porque feio. É muito feio, porque é uma salinha e não é meu Deus, isso não é Titã, isso é uma salinha, um galpãozinho. Uma salinha, um monte de tudo borracha coisa verde. Entendeu? Tipo, e no final a vida é isso, né? Eu acho que a gente tem muito medo de demonstrar vulnerabilidade. Tem. Eu sofri muito bullying na época da escola e eu comecei a me fechar e não mostrar muita coisa de mim, principalmente na internet, porque a internet era o único lugar onde as coisas funcionavam na minha vida. Tipo, foi a minha fuga, só que eu não fugia pra internet pra ser, sei lá, um fake. Eu fugia pra internet pra ser eu mesmo, porque as pessoas da minha vida real não aceitavam que eu era de fato. E aí eu comecei a postar os textos, só que não tinha a minha imagem, não tinha o meu rosto, eram só as palavras e tudo mais. E começar a mostrar o meu rosto, mostrar a minha vida, tem sido um processo recente pra mim, novo, só que muito mais, sei lá, mais legal, porque ao invés de eu mostrar que a minha vida é 100% perfeita, eu mostro as minhas batalhas, as minhas lutas. As pessoas já conhecem o seu interior, exatamente, né? As pessoas conhecem quem eu sou por dentro, então elas entendem, agora elas dão um rosto àquilo ali. E eu acho importante você mostrar a vulnerabilidade também, porque você percebe que todo mundo é ser humano, e a gente tem isso de idealizar
o outro e de colocar o outro no pedestal. Por exemplo, Beyoncé. Todo mundo queria ser a Beyoncé, mas ninguém sabe como é a vida da Beyoncé. Então a gente idealiza todo o restante das coisas com base no que ela vê ela ali em cima do palco, montada e linda, mas a gente não sabe os dramas, os dilemas, as dores de barriga da Beyoncé, de nervoso de subir do palco. O que você falou aí com relação tipo, de mostrar vulnerabilidade, tá muito atrelado que eu falei no episódio de amizade, que tem um trecho do documentário The Mask You Live In, que fala sobre masculinidade tóxica, que eles falam, tipo assim, por que os garotos não costumam demonstrar as suas fraquezas, não costumam falar com os outros garotos sobre, tipo, as suas fragilidades. Ele falou, eu não falo isso, porque em qualquer momento isso vai ser usado contra mim. Sim. No momento que eu estiver mais desprevenido numa roda de amigo, eles vão pegar um fato que eu fui vulnerável, eu acabei desabafando, e aí ele usa esse contexto de falar, cara, não tem por que eu falar isso. Tipo, eu vou estar baixando minha guarda pra uma coisa que vai ser usada pra mim no futuro. Então, tipo, eu acho, pelo menos, eu não sei como é que é no universo feminino, mas no masculino é muito isso. Tipo, eu não posso falar, tipo, são muito pontuais as pessoas que você tem, tipo assim, liberdade de você ir falar, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, porque hoje eu acho que tá um pouco mais tranquilo, porque a gente realmente vem de uma geração que a gente tinha que ser a fortaleza, o mais forte, por ser homem, e você não pode demonstrar, e de repente você demonstra, a demonstração humana, ela vira um sinônimo de fragilidade. E o ser frágil no estigma de ser homem dentro desse universo de masculinidade tóxica é terrível. É você ser mais fraco, é você ser mais passivo. O estereótipo que o próprio Felipe, o próprio Rafael no episódio anterior falou que tipo, no tarô tem a concepção da imagem feminina que não é necessariamente uma imagem de uma mulher, é a imagem de um ser receptivo que absorve aquilo e transforma em uma coisa melhor. Ser receptivo no contexto, no senso comum, é ser fraco, né? Então... E eu acho que tudo isso que você tá falando é uma forma de você peneirar as pessoas que você mantém na sua vida. Porque hoje eu só quero perto de mim com quem eu posso me sentir descalço e com o pé no sofá. Eu sempre uso esse exemplo. Eu quero os meus amigos que eu possa ser a pessoa que eu acordo com eles, a pessoa que eu vou dormir. A minha pior e a melhor versão, sem que eu seja julgado por isso. Sim. Porque eu já me condeno demais. Não preciso de mais de ninguém que vá me condenar pelos meus atos e as minhas ações. Eu preciso de alguém que ou me aceite ou me ajude a ser melhor do que eu de fato sou. Se eu tenho alguém que eu tenho que estar o tempo todo arrumadinho, que eu tenho que estar o tempo todo com a minha postura certinha, falando o meu melhor português, eu não quero essa pessoa perto de mim. Não, porque aí é plástico. É uma emulação. Exatamente, você vai se forçar a ser alguém que de fato você não é. E eu vejo que a gente faz muito isso pra agradar. Você se sente mal por ser quem você é. Sim, e a gente acaba se moldando de 1 milhão de formas pra agradar, sei lá, a pessoa com quem a gente tá namorando, a pessoa que a gente quer impressionar, os nossos amigos, e a gente acaba se afastando de quem a gente é de verdade. E quanto mais distante a gente tá de quem a gente é de verdade, mais coisas a gente vai agregar para o nosso psicológico. E se aí a gente não estiver bem, só piora tudo, é ladeira abaixo. A gente começa a escolher o tempo inteiro entre a nossa felicidade e a felicidade dos outros. Sim. Isso é caminho sem volta. É um trigger para a própria ansiedade, como a gente que é o tema central. Tipo, imagina, uma pessoa diz, vamos sair. Você lembra daquela pessoa que você tem que ser assim assado? Sim, é péssimo. Cara, você já começa a se preocupar, se meu tênis não tiver limpo, se meu cabelo não tiver arrumado, se eu não tiver com perfume e tal, você fica vai sair com alguém que você tem que escolher os assuntos. Exatamente. Imagina. Não, e pior, alguém que você tem que escolher as palavras que você vai usar e você tem que pensar 3 vezes antes de falar. É péssimo. Sim, você sai de casa, tipo, igual garçom pisando levando... em ovos o tempo todo. E de repente você desmorona, porque você tá numa estrutura extremamente frágil e a coisa mais fácil do mundo é você desmoronar numa situação dessas. Basta a pessoa ela fechar um pouco a cara, porque se ela se incomodou com o serviço do lugar onde vocês estão, na tua cabeça, meu Deus, é comigo. Sim, eu escolhi o lugar. E se eu escolher o lugar é pior ainda. Ai, meu Deus, eu escolhi o lugar, trouxe essa pessoa pro lugar errado, não devia ter feito isso. Não devia ter dito isso, de repente foi uma coisa que eu falei, aí já fudeu. Daí pra frente, é você lutando contra o tempo, porque na sua cabeça acabou ali, né, o negócio, agora você tem que... Eu preciso reparar os danos. O Titanic tá afundando, eu preciso colocar os sobreviventes no bote. Por isso que... Pode terminar. Não, é isso, era terrível, melhor na metáfora. Por isso que é importante ter por perto pessoas que fazem bem a gente, aceitam que a gente são. A gente não precisa de ninguém condenando a gente mais. E a gente tem que filtrar, de fato, essas pessoas. Porque tem muita gente que é tóxica, sem perceber que é tóxico. E se a gente não perceber o que é nocivo pra gente, o outro não vai bater no nosso ombro e falar isso aqui é ruim pra você, se toca. Porque até o que é ruim pro outro, às vezes, faz bem pra mim e a gente não consegue ter essa dimensão. O Vitor falou, eu não sei como é com vocês mulheres. Aí eu penso assim, na verdade... Hoje as coisas estão melhorando porque está se discutindo muito saúde mental, se discutindo a importância de não ser uma pessoa tóxica ou de se afastar de quem é tóxico. Mas se você for pensar, é uma coisa que é ruim com as mulheres também. É só você pensar em qualquer filme que você viu ao longo da vida e essa cultura das mean girls que existe. Sim. Então, assim, o tempo todo as pessoas... Você não sabe se você está se abrindo
você tá se abrindo pra alguém, você não sabe se aquela pessoa vai usar aquilo contra você. Você tá, tipo, dando uma arma pra pessoa usar contra você. É muito difícil saber em quem você confiar hoje, né? Sim. Eu acho que independente de ser A homem vida ou mulher... inteira. ou É inerente ao humano, essa coisa Sim. de ter o controle sobre a fragilidade do outro. Então, assim... E é responsável também. É, né? por isso que é tão importante, gente, voltando pra terapia, né? A terapia, porque aí você tá compartilhando com alguém que você pode se sentir segura, a pessoa não vai usar contra você, ela vai usar pra te ajudar a melhorar. Mas, independentemente da terapia, a gente tem amigos com quem a gente quer conversar, a gente quer se sentir amigos são muito confortável. importantes. E se você não se sente confortável, se você percebe que a pessoa ela é uma pessoa com você e é diferente com outra pessoa, que tá fazendo mal, se afasta. E eu não gosto do termo essa pessoa é tóxica, porque eu acho que às vezes a pessoa que não faz bem pra você é uma pessoa excelente pra outra. Sim. Mas a ligação de vocês é tóxica, entendeu? Não funciona. A gente já falou isso aqui, esse tipo de coisa, às vezes quando a gente não percebe os primeiros passos do nosso distanciamento com as pessoas que nos fazem bem, por outro lado. Então, quando essas coisas estão acontecendo, seja em função de um relacionamento que a gente vive em função de uma rotina de trabalho exaustiva, a gente vai se afastando dos amigos, se afastando de quem faz bem, dando mais ouvido para quem faz mal. E quando essa situação estoura, o isolamento, ele surge como uma alternativa viável, sedutora, parece de fácil acesso, que vai resolver tudo. E você começa a se isolar de fato. E não é necessariamente positivo. Sustentar relações positivas de amizade, ou mesmo familiares, é muito bom, porque o ser humano, como fazendo coro ao que o Vitor disse, ele não é um animal que nasceu para ficar sozinho. Nós não nos damos bem sozinhos. Nós precisamos de pessoas ao redor para a gente cultivar o nosso lado social. Isso é importante. Eu não acho que a gente precisa ficar sozinho, mas também não acho que a gente precisa ficar com qualquer pessoa. Por isso que é importante Exatamente, sim. A gente precisa saber muito bem Às vezes é melhor essas ficar coisas. sozinho. E eu, por exemplo, eu nunca fui a pessoa sociável que chegava pro amigo, ligava e desabafava. Por isso que eu comecei a escrever também. Porque eu precisava tirar aquilo de mim de alguma forma, e a única forma que eu encontrei mais rápida era escrevendo. Mas tem gente que expressa isso de 1 milhão de formas, e eu acho que a arte nesse processo é muito importante. Tem gente que desenha, tem gente que toca bateria, tem gente que toca guitarra, tem gente que dança, tem gente que, sei lá, pratica artes marciais. Então é importante também a gente ter essas outras coisas de apoio, hobbies muito legais, porque também ajudam a gente a inserir outros contextos nas nossas vidas. Sim. É muito importante. Quando eu era mais nova, porque eu fui começar a ter amigo no ensino médio, assim, na 7ª série. Eu tinha um amigo antes, mas assim, era um só, e a gente era muito criança ainda para entender isso. Depois, quando eu fui fazer amizades de verdade, era lá para a 7ª série, 12, 13, 14 anos. Antes disso, eu falava que o papel era meu melhor amigo, porque eu ia lá, eu falava tudo, ele não me julgava, não tinha perigo, ninguém ia ficar sabendo. E me fazia muito bem desabafar escrevendo. Depois eu comecei a desenhar também, e aí fazer as duas coisas. Hoje eu acho que eu tenho mais pessoas na minha vida e isso influencia até a quantidade de... Eu produzia muito, hoje em dia não tanto. Eu lembro que eu tinha blogs e nossa, desde muito tempo, assim. Se perguntar quando você teve blog, sei lá, 2002 eu comecei a fazer blog e era sempre uns desabafos enormes, só que assim, as pessoas não liam, né? Sim. E o que quebrou esse meu hábito foi o fato de que as pessoas começaram a ler. E isso é tão bom quanto assustador. Porque aí começam a ter pessoas, inclusive tem gente que me acompanha até hoje, que é desde aquela época lá. Então, desde 2005, 2004, a pessoa já lia as coisas que eu falo. Então, são pessoas que me conhecem muito e eu não tenho a menor ideia de quem é essa pessoa, sabe? E eu acho engraçado que essas pessoas, elas até mandam comentários, às vezes assim, nossa, é muito bom ver o seu crescimento e amadurecimento. Aquela coisa que pra gente foi natural e a gente não se deu conta do ponto que a gente saiu e onde a gente tá. Pra essas pessoas que assistem de fora a gente, é muito nítido isso. E é muito legal também. E assustador também. Quando a gente se conheceu há 10 anos, a gente te conhecia mais pelo blog do que quando a gente começou a andar junto, né? A gente desconfiava que a Ari tava puta, tava triste, a gente ia reto ler o blog dela, porque a gente tava lá a resposta. E aí eu falava, ela tá puta por causa disso. Eu falei, tá. E a terapia nesse processo é maravilhoso, porque eu acho que eu falo no livro que, às vezes, é muito bom ter alguém que não te conhece ouvindo a sua vida e que você sabe que aquilo ali
morre naquela salinha. A pessoa, por ética, ela não pode contar pro esposo ou pra esposa dela o que se passou na terapia. Ela não pode contar com ninguém. Ela tem que sair daquela porta, fechar aquela porta e deixar aquilo lá. Então isso é muito bom. Que é uma pessoa que você pode ser 100% transparente, que aquela pessoa não vai te julgar, aquela pessoa não vai te condenar. Pelo contrário, aquela pessoa vai receber, acolher aquilo e ainda te iluminar 1 milhão de coisas que você nem perceberia sozinho. Não vai virar um gossip. A primeira vez que eu fiz terapia, eu entrei por causa de um término, então foi quando eu comecei a ficar mal, que eu descobri os meus transtornos e tal, que foi diagnosticado tudo, e eu estava num relacionamento super abusivo. Então a terapia foi para me dar força, inclusive, foi o que me deu força para eu conseguir terminar. E quando eu terminei, eu fiquei mais um pouquinho na terapia e saí. Porque me causava ansiedade o fato de ter que ir até um lugar e falar das coisas. Eu me sentia ansiosa de ter que falar de mim mesma. Muito, assim. Ainda hoje eu tenho essa ansiedade. Só que, o que aconteceu? O ano passado, no começo do ano, eu percebi que eu tinha me isolado. Eu já contei essa história 50 milhões de vezes, né? Mas se você chegou aqui agora, eu tinha me isolado. Eu não conheço a história, então conta. Eu tinha me isolado completamente de todo mundo, assim. Então, assim, as pessoas não percebem que você está completamente isolado, especialmente no meu caso, porque eu trabalho com internet, então parece que eu estou em contato com todo mundo o tempo inteiro. Quando eu saía, quando tinha evento e eu precisava ir, que era trabalho. Só que aí, as pessoas que estão de fora, elas acham que não é trabalho, acham que você está lá na festa, brincando, amigos. Até porque tem muitas pessoas que são amigas e que eu gosto e que estavam lá. Só que assim, eu não tinha um vínculo de conversar com as pessoas e tudo mais. E aí eu falei assim, não, tá muito ruim. Eu tô muito ruim, tá claramente problemático. Eu preciso voltar para terapia. E aí eu procurei a terapia e comecei. E logo que eu comecei, a psicóloga falou assim, olha, aqui nessa clínica a gente trabalha com terapia em grupo. Aí eu já fiquei assim, meu Deus. Outras pessoas? Porque eu tinha ido lá exatamente. Eu tinha ido lá pra falar porque minha primeira reclamação foi, eu não consigo mais interagir com as pessoas. Eu fico na minha casa sozinho o dia inteiro e eu gosto disso. E se tem alguma situação em que eu preciso estar com outras pessoas, eu fico completamente mal. Eu não consigo confiar, eu tenho pavor. E aí eu chego aqui e ela fala, você vai entrar com outras pessoas. Aí ela falou assim, só que os primeiros meses é comigo mesmo. Uhum. Aí eu falei assim, tudo bem, vamos tentar. Aí fui fazer. Então, nos primeiros meses a gente tava junto. Era só as duas, terapia normal. E quando eu comecei, e a iniciativa sou muito dela desconfiada. Fazer grupo, é um não, é da clínica, clínica, é da clínica. E aí eu tava super confortável. Quando eu percebi que eu fiquei confortável, eu já tava no grupo. Porque em algum momento ela falou assim, então, a partir da semana que vem, você pode vir tal horário, que é o grupo e tal. Eu já fiquei assim, meu Deus do céu, vou estar com outras pessoas. Tem um grupo do Zap, né? Então, é isso que eu ia falar. E é uma coisa assim, que a gente tem a percepção de grupos igual aquelas que a gente vê nos filmes, né? Uhum. Eu só tinha visto em filme, pelo menos. E todo mundo que eu falo que eu faço terapia em grupo, as pessoas ficam assim, meu Deus, e como é? E é basicamente aquilo que você vê nos filmes mesmo, gente. São pessoas sentadas no círculo, cada um conta a sua experiência, mas não sai dali. São pessoas que você... Isso ótimo. E assim, é exatamente, porque você não tem só o insight da psicóloga. Você gosta de conselho? Então, as pessoas vão te dar conselho também, elas vão interferir no que você está falando. Mas tem um mediador. Exatamente, tem um profissional ali do lado para mediar aquilo, para falar, olha, não, assim. E é muito bom porque você acaba criando vínculos e vendo que tem pessoas que estão passando por problemas parecidos ou por problemas completamente diferentes, mas que, olha que legal, você aprende com os problemas dessas pessoas também. Sim. E ter amigos, por exemplo, que são amizades muito sólidas é bom por isso. Porque, por exemplo, eu tenho amigos muito diferentes. Eu tenho amigos que são extremamente diferentes uns dos outros. E o que eu acho mais legal é pedir o mesmo conselho para todos eles. Porque eu vou perceber um recorte de realidade de cada um. Então eu vou ter várias opções de conselhos. Aí depois de ouvir tudo, eu formulo tudo na minha cabeça. E eu consigo perceber a realidade de vários ângulos e decidir o que é melhor para mim. Então, mas eu acho que não é tão fácil você chegar a esse nível de olhar para o problema, perceber tudo e fazer uma concessão entre o que você acha certo e o que você acha errado. Só que depois que você adquire um certo nível de maturidade emocional, você consegue fazer isso e é muito bom. Porque cada amigo te mostra um ângulo do problema e você consegue perceber coisas que às vezes você nem perceberia sozinho. Os amigos são muito importantes. Mas é interessante a gente saber ouvir também, porque às vezes, assim como você falou, a gente vai atrás de um conselho, tudo. Sim. Atrás de uma resposta específica. A gente só quer que valide um ponto de vista que a gente já formou. Sim. E a gente está fechado para questionar esse ponto de vista. Então, de repente, a pessoa dá um conselho que não é uma coisa que você queria ouvir, você, legal, força. Aí você vai atrás de repente, alguém que fala, não, aí você, é isso mesmo. Ou até mesmo você já sublimou demais o problema, o negócio já tá, na sua cabeça, tá, cara, gigantesco, titânico, e a pessoa fala, não, cara, não é bem assim, é tal coisa, falou, te traz um pouco mais pro chão, realidade, traz uma coisa mais palpável. Bom,
Acho que falamos muito hoje já, não? Ou ainda tem mais alguma coisa na pauta? Eu queria saber como vocês lidam hoje. Vocês se sentem em paz com as questões da ansiedade? Vocês acham que... não, eu já sei quando eu tô me sentindo mal agora, eu procuro ajuda. É óbvio que ninguém tá com controle, porque se tivesse o controle não tinha mais ansiedade, né? Seria maravilhoso. Mas vocês já se sentem mais confortáveis? Eu procurei ajuda porque começou a atacar com força o meu sono, né? Vocês acompanham o drama que é os meus surtos de insônia frequentemente. Não é uma coisa que eu vou dizer que tá em paz. É uma coisa que, sei lá, de um tempo pra cá deu uma piorada, deu uma melhorada, mas acho que no final é cíclico. A gente... Assim, você tem que ir pra frente, porque a gente vive discutindo isso que... Se você não vai pra frente, o tempo te empurra, porque ele vem vindo. Você tem que escolher se você quer entrar no vagão ou se você quer ficar na linha. Eu acho que é muito a sensação de... Meu Deus, eu dormi, quando eu acordei, o mundo já tinha mudado, sabe? Eu tava lavando o cabelo. De repente você... Cara... A gente comentou no nosso episódio sobre tempo que a questão do cotidiano moderno hoje é que tem sempre uma contagem regressiva na tua cabeça. Sim. Então é o final do mês. É o final do mês, é o final da semana. Me mandaram uma mensagem, eu esqueci, eu fiquei com ela aberta o programa inteiro, acabou a bateria do meu celular, porque eu fiquei olhando pra ela pra perguntar e não perguntei. Então a gente fala isso e a gente pode encerrar depois. Mandaram, não vou saber o nome da pessoa, mas ela pediu pra gente falar sobre a ansiedade em relação a relacionamentos, novos relacionamentos, a dates, essas coisas. Como que a gente lida com isso? Eu acho que a ansiedade em relação ao relacionamento, ela tem 1000 facetas. A faceta de quem nunca viveu um relacionamento é porque o que esperar? Ela entra num misto com a expectativa. A de quem já viveu, a impressão que eu tenho é que as pessoas ou elas ficam mais defensivas, em especial se o relacionamento ele foi tóxico, ele foi abusivo, né? Eu vejo as pessoas muito defensivas, tipo... Ou ele fica uma coisa meio no hiato, assim. Você não consegue entender que você não tem domínio do que vai vir, porque a questão da ansiedade em relação ao relacionamento, tudo é que nós não podemos precaver o que a gente não pode prever. A gente tem que parar com isso, a gente tem que viver, ainda que seja um pouco complicado. Eu acho que tem alguns aspectos. O primeiro de tudo é a gente perceber que o outro não vai fazer a gente feliz. Eu acho que a gente ainda tem essa esperança de que alguém venha e nos faça feliz. Quando a gente entende que... tá. Tava arrumando o microfone aqui. Quando a gente entende que o outro não tem a obrigação e nem a capacidade de fazer a gente feliz, a gente já diminui um pouco essa ansiedade para os relacionamentos, porque a gente sabe que boa parte dessa felicidade que vem com os relacionamentos depende da gente. E o segundo momento é aquela vontade, aquela necessidade, é quase uma cobrança da gente, da sociedade, de ser feliz com outra pessoa ou de ter alguém. Então, como se a gente tivesse que... No checklist lá de coisas que você tem que ter para ser feliz, uma delas é o relacionamento. Então a gente fica com pressa logo de encontrar alguém que seja especial e sensacional e que a gente tenha afinidade, que a gente ganhe um cúmplice, porque os nossos melhores amigos estão namorando, todas as pessoas que a gente gosta estão namorando e a gente não. Então a gente deposita um monte de expectativas, como você falou, no relacionamento, que no fim das contas, isso tudo somatiza e a gente nem curte de fato a relação, a pessoa, o começo. A gente já cria tanta expectativa e se não atende a nossa expectativa, já gera angústia. Então, eu acho que a gente tem que entender que se a gente não tá com alguém agora, talvez seja porque é mais importante focar em outras coisas das nossas vidas. Tem outros aspectos das nossas vidas que são mais importantes de ter uma atenção. E eu sou muito daquilo que acredita que tudo existe numa hora, tudo acontece na hora certa. Sim. O que você está dizendo é que as pessoas, elas vivem em função de ansiedade, elas antecipam na cabeça delas como que vai ser o relacionamento delas. Elas começam a viver antes de começar o relacionamento. De repente o relacionamento não atende àquela expectativa, porque não tem como você antecipar isso tudo, a pessoa ela começa a ficar frustrada, decepcionada, e ela vai para outro. Esses relacionamentos de mês a mês que a gente vê. E é aquilo que a gente falou sempre, tipo, aquela coisa que a pessoa entra no Tinder já no perfil procurando namorado. Você não procura um relacionamento. Você esbarra, tropeça, você tem que conhecer as pessoas. O relacionamento ele tem que acontecer, não é tipo buscar. Porque assim, se você tá procurando um relacionamento, você, imediatamente a primeira coisa que aparecer, você vai abraçar. E às vezes a pessoa não tá carência, pronta. Né? Muito. Isso envolve carência de atenção, de afeto, ou até carência sexual de repente. Minha relação é até engraçado falar disso, porque eu fiquei mal esses últimos anos e eu comecei a melhorar do ano passado para cá. E nesses últimos anos eu decidi que eu não podia entrar num relacionamento do jeito que eu tava.
Porque eu falei assim, eu não tô bem comigo mesma. Qualquer pessoa que aparecer na minha vida e que eu me apaixonar, eu sou intensa pra caramba. Prazer, eu sou escorpiana. Meu ascendente é escorpião. Tá tudo explicado. Eu sou ariana ainda, bebê. E aí, eu sabia que eu ia depositar tudo naquilo. Porque é o que a gente faz, a gente começa... Primeiro a gente deposita todas as expectativas, mas mesmo que não tivesse expectativas, a nossa cabeça é ansiosa, e se a gente não aprende a lidar com ela, a gente começa a colocar todas as nossas inseguranças, a projetar elas naquele relacionamento. E aí a ansiedade vem, e a gente não só fica mal, como a gente destrói a relação com isso. Não porque a gente tem a culpa, a gente não tem culpa, mas é porque a gente não está preparado para aquilo. Então, a primeira parte é você se conhecer e você tá bem com você. Se você acha que se você tá não bem tá sozinho. bem, se você não tá bem com você, se você não consegue ficar sozinho, não procure alguém, porque não vai dar certo. O relacionamento, ele é construção. A gente cresce nessa ideia romântica cristã de que relacionamento e sentimento são coisas que uma origina da outra, que não sobrevivem sem a outra e que morrem uma com a outra. E não é verdade. Relacionamento é uma coisa, sentimento é outra. Às vezes eles existem muito bem um sem o outro. O que acontece na questão da ansiedade é que o relacionamento ele é necessariamente construir. Você está ali construindo algo novo e dali vai sair assim, de dois elementos distintos uma terceira coisa. Se você está antecipando o que está acontecendo, você está construindo uma casa pensando assim, no piso do banheiro do andar de cima sem ter construído o alicerce. E é por isso que as coisas elas se antecipam, elas dão errado, elas se atropelam. Eu costumo falar que uma pessoa que está buscando namoro é um trem na contramão. Porque ela está completamente suscetível a algum tipo de situação. Porque ela pode entrar nessa onda da expectativa de querer que o namoro seja algo que ela já antecipou. Ela pode acabar abraçando qualquer coisa que aparecer. E daí surgem esses relacionamentos que por um mês eles são uma maravilha. De repente a pessoa é um monstro. E ela pode se espelhar em referenciais, que é o que a gente falou ainda nesse programa, que as pessoas estão mostrando só o melhor. Então, assim, você não vê a briga dos casais por trás, você não vê abuso emocional. Não, tanto é que tem tanto casal que parece maravilhoso de um dia pro outro, acabou. Eu tenho uma coisa assim, eu penso que você nunca vai encontrar, ou se você tá procurando, você nunca vai encontrar alguém. Sim, e eu tenho certeza que todo mundo já leu ou ouviu que o amor só aparece quando você não está procurando. E eu acho que, assim, eu só começo a namorar com alguém que eu estiver apaixonado ou amando essa pessoa. Porque eu acho que quando você entra numa relação só, tipo, a gente se dá muito bem, tende as coisas darem errado. Vai acontecer, eu vou me apaixonar por ele, estou aprendendo a gostar. Porque o que eu penso, só o sentimento justifica passar por algumas coisas às vezes. Entender ou mudar, ou ceder, ou se adaptar. Eu acho que só o sentimento muito forte justifica isso. E se eu vou para uma relação onde eu só me dou bem com a pessoa, não vai ter... É como se fosse, sei lá, o amor é meio que uma mola que faz amortecer certas coisas. Então, eu acho que se a gente tem essa carência tanto de ter alguém, que às vezes a gente nem tá apaixonado, a gente tá nem gostando da pessoa, só tem umas 3 afinidades ali, a gente vai entrando naquele relacionamento. Esses relacionamentos costumam acabar quando esbarra na intimidade. Você aceitar o relacionamento porque, tipo, ele é nota 6, tá ligado? Tipo, exatamente. Achando que você não merece uma nota 10. Só você conviver um pouquinho, de repente você percebe como essas afinidades esbarram em desafios que você vai enfrentar se você quiser se relacionar, porque você está construindo o negócio. Então, é a intimidade, é o cotidiano da pessoa, é a trajetória da pessoa que é completamente diferente da sua. É os fetiches da pessoa. Também. E tem gente que desperta ansiedade na gente. Quando você percebe que a relação não tá legal, quando aquele frisson na barriga, aquele frio na barriga que era tipo assim, poxa, será que vou receber uma mensagem de bom dia? Vira aquela coisa, ele não me mandou mensagem de bom dia, já são 11 horas da manhã. Tem alguma coisa errada. A desgraça tá dormindo. Exatamente. Lá, né? Então, aquilo que era pra ser, tipo, leve, feliz, divertido, começa a te causar angústia. Tipo assim, o que era, sei lá, a pessoa saiu, foi pra festa com os amigos, tipo assim, meu Deus, a pessoa saiu com os amigos, ela tá me traindo. Então você percebe que a ansiedade entra aí também e que talvez... A gente, claro, tem que cuidar do nosso emocional, mas tem gente, inclusive, que desperta isso na gente. Tem gente que causa ciúme de propósito, tem gente que fica com umas certas brincadeiras ou papos. Eu acho que se a gente não tá bem emocionalmente, a gente não vai conseguir ficar bem emocionalmente com o outro. Tá despertando ciúmes de propósito na pessoa, cara, sabendo que outra eu já vivi isso, sabia? Eu juro pra você. O Francisco tá passado. Não, eu já vivi isso e foi péssimo, porque era como se a pessoa achasse que me manter com ciúme era me manter em
interessado. Só que isso é o oposto. Se eu vejo que a pessoa... você tá tão interessado em ficar com outra pessoa, tem tantas pessoas dando Vai em cima lá. de você, boa sorte. Então, eu não tô aqui pra lutar por ninguém. Eu vi Eu um texto... inscrevo essa pessoa nesses programas de namoro do Rodrigo Faro. Eu escrevo essas pessoas nos Jogos E Vorazes. se ela reclamar, eu vou falar. Eu tô te Jogos mandando- mortais, no Nos caso. Jogos Eu tô Mortais. te mandando pro Rodrigo Faro, porque essa raquete de tênis que tá na minha mão, eu não quero fazer uma violência. Eu falo assim, tem tanta gente disputando você, boa sorte, que vença melhor. Eu ia falar, eu vi um texto hoje à tarde, pouco antes de vir pra gravação, que falava exatamente isso. Assim, determinadas coisas que a gente passa em relacionamentos, sabe, aquela euforia que a pessoa te causa, aquela preocupação, aquele sentimento de ciúmes, é muito bom e etc. Nossa, Ele começa a péssimo. romantizar. E aí ele fala assim, isso é muito bom, mas... Quando você tem 15, 16, 17 anos, ok. depois de certa idade, cara, você não tem mais cabeça pra isso, você a gente não é adulto, tem. né? A gente mal lida conosco. A gente não quer saber mais de instabilidade. Tem gente que quer, tem gente que romantiza essas coisas gente pra tem que ser sempre. Mas internada. assim, precisa ter maturidade Não pra pode, entender gente. que não é não assim. Pode, não dá pra Tem fazer muita gente isso. que termina relacionamento porque, eu não estava mais sentindo aquela coisa doida. E não é assim. Um relacionamento, ele começa com a paixão, e a paixão é uma coisa doida, mas a paixão não dura pra sempre. químico. E você não pode querer, toda vez que a paixão acabar, procurar uma coisa De nova. repente você sente na obrigação, porque essa pessoa quer uma aventura e não sei o quê, tipo, e você Vai de lá, repente boa mesmo. sorte. Cara, vai fazer canoagem mortal na Cachoeira da Morte, não me enche o saco. e isso é muito químico, porque tem estudos falando que o tempo da relação com você lidando com a pessoa, você tá lidando com substâncias do corpo dela, e uma hora o seu corpo, tipo, para de reagir àquilo. E ele Se cria, adapta, tipo, né? se adapta. E aí, tipo, realmente, não vai ser a mesma sensação, não vai Mas ser a eu Mas vou mesma tem falar um outras negócio. coisas Relações. diferentes e que são tão boas quanto essa. Sempre termino comigo dizendo que meu namoro virou amizade. É sempre assim. E, tipo, na minha opinião, quando vira meio que amizade, namoro, é a melhor É o parte. amor, é a união de Porque verdade. você tem alguém que você sabe que você pode contar pra tudo. É aquela pessoa que te entende, que te apoia, que gosta das mesmas coisas, ou que você tem diferenças complementares. E quando o namoro, na minha opinião, vira meio que meio namoro, meio amizade, pra mim é o paraíso emocional. Pra mim também. Vamos namorar, mas amor. é o Vamos melhor- namorar, mas vamos é o me- casar. mas é o melhor cenário do mundo. Se você não consegue ser amigo de uma pessoa com quem você está construindo uma relação, você tá errado. Agora, imagina, você tem que lidar com trabalho, com família, você tem que lidar com a porrada de coisa. No meio disso tudo, eu ainda tenho que ficar preocupado se eu tenho que continuar sendo mega interessante nível Ai, um não. mês Passo. pro fulano. Ou Vai tem pra que ficar- puta que te pariu, Ou tem que ficar cara. preocupado com o filho da puta que não mandou não teve a sanidade de mandar uma mensagem. Falou, hoje eu vou chegar mais tarde. Aí você perde a cabeça a noite e inteira porque outra. você não sabe onde a pessoa tá. E você não dorme, você fica E angustiado, porque você que fica tá aí imaginando ouvindo, um monte de falando, coisa. mas eu não quero ser controlado, meu amigo, é uma questão de hombredade. Se 3 da manhã você não apareceu em casa... Você morreu. Você não tá, você Eu não vou tá em pro Oslo, necrotério. você tá em São Paulo. Meu medo não é que você tá dando pra outra pessoa, meu medo é que você morreu, seu Tomou idiota. um tiro. Eu acho que, tipo assim, eu tenho amigos, inclusive, que eles escondem as coisas das pessoas com quem eles namoram. Gente, se eu precisar esconder Isso é um alguma coisa problema. de alguém que eu namoro, eu não vou namorar essa pessoa. Tipo, cara, o pior dos cenários não é eu ter que te buscar na casa do seu amante, é eu ter que te buscar no ML, cara. Eu acho que... E E também outra? isso envolve um monte de coisa, inclusive responsabilidade emocional. Nossa, Sim. empatia com o outro, pelo amor Porque de se Deus. você sabe que você mandou uma mensagem, precisamos conversar, aquilo vai me causar uma crise de ansiedade, não manda. Se você precisa Nossa, conversar, eu tenho uma você precisa raiva conversar disso. com alguém, Eu espera um odeio. Se mandou momento que você pode conversar e vai lá e conversa, Se mandou, cara. precisamos conversar, vontade de falar, vem cá, você tá com algum problema? Você pode, se você não puder falar agora, você é um idiota. O meu último namoro terminou assim, a gente precisa de um tempo. Só que eu falei, eu não sou a pessoa que dá um tempo. Ou a gente termina ou a gente continua. Onde tá o STF pra julgar Aí esse a tipo de pessoa coisa? continuou vivendo um tempo comigo durante uma semana. A gente praticamente não se via, mas ela me ligava todos os dias pra falar comigo. E aí, tipo, depois de Pau uma no seu semana, cu, ela você falou quer assim, terminar, quer ficar me ligando? vamos terminar. Eu falei assim, ué, você disse que me amava ontem, você me ligou, passou 2 horas comigo no telefone, o que foi que aconteceu? Eu acho que o nosso namoro virou amizade. Eu falei, foda-se. Ai, que bom, né? Você quer que virasse inimizade, ô mano? Essa Imagina, coisa, estou essa coisa do dormindo amor com virar o amizade inimigo. comigo acontece sempre também. Eu acho que tá sem graça. Então é beleza. E isso esbarra num defeito peraí que eu péssimo vou meu. pintar de bozo aqui pra eu vou você. enfiar um polvo no cu pra toda vez que você abrir. Vamos fazer o seguinte, vai lá, vai transar com o Porchat, então, vai ser engraçado. Puta que E sabe o que é pariu, pior? velho. Eu sempre transformo os meus crushes em amigos por isso. Porque se eu não conseguir ter uma relação meio de amizade, meio de interesse, sei lá, sexual em você, não vai rolar. Eu não Aí eu consigo acabo ter- virando friendzone As sempre. pessoas têm que ser Se eu amigas tenho que só não se interesse relacionam. sexual na pessoa, eu não consigo. Se eu, Não tenho dá, uma- se eu sou gente. só amiga da pessoa, eu consigo. Tipo, criar interesse sexual. Sim. Mas se eu tenho só interesse sexual com a pessoa, eu não tenho, eu nem me envolvo naquilo, porque
Eu não dá pra dura. construir nada. Isso tem que acabar. A gente tem que ser amigo de quem a gente se relaciona. inclusive- Ou é muito bom, gente. Essa conversa de virou amigo, isso é um problema. Gente, você tá é namorando sério. com alguém que você não é amigo, vai pra puta que te pariu. sério, Depois imagina. o cara faz uma merda. E os maiores problemas da minha vida, inclusive, os maiores dramas foram que a maioria das vezes eu me apaixonei por pessoas que eram muito amigas minhas. E aí a pessoa, mano, mas a gente é amigo, não tem... Eu também já acontece comigo. Eu tô assim, perdão, mas é que eu não consigo. É porque você tá se envolvendo, você tá compartilhando tanto. É tão bom isso, alguém que você pode falar assim, poxa, eu tive um dia mal e meu dia foi ruim por isso. E eu quero alguém que se importe. E depois vocês vão transar e comer pizza, é maravilhoso. Transar e ver série ruim e conversar da série. É maravilhoso Então, assim, isso. É muito, muito doido isso. Meu ideal é isso. Alguém que possa ser meu amigo e que eu possa compartilhar. E se não for pra ser assim, eu nem quero. E é real. Quando eu falo, não é meme, não. Eu tô aí sozinha há um tempão. Porque eu não também, não 1 ano senti e 4 vontade. meses. Não senti vontade de sair com a pessoa. Percebi que não ia ter nenhum envolvimento. Não vou. E aí, recentemente, eu saí com alguém depois de 100 mil anos. E foi muito engraçado porque eu já tava com a minha cabeça assim, não, as pessoas hoje em dia só saem pra ficar Taylor e dar uns e tchau. beijos e Taylor e Zaga. A gente virou nossos avós mesmo. E eu pensando assim, não, nem vai, nem acha que vai ser legal, porque não vai. E aí a pessoa conversou comigo, foi tipo assim, foram conversas super legais e brisa e tal, e eu pensei assim, nossa, Ou ficar dá com a pra pessoa querer o que que você eu queria, né? Ficar com a pessoa que você Tipo, não com consegue essa pessoa, conversar mas é a dá pra melhor querer. coisa. Então, assim, aí minha cabeça começou a se abrir um pouco na mais. verdade. É porque eu tô tão acostumado a essa galera meio bosta, vai pro date e só quer te beijar. Consegui ficar com alguém que conseguir falar, mano. Se você não tá na Polônia e você não domina o idioma, não justifica. Exatamente. Tipo assim, é porque tem gente que você sabe que a pessoa não consegue nem conversar com você, aí na ausência da fala, enfia uns beijos lá. Mete a língua na sua garganta, né? péssimo. Achando que tá arrasando. Em minha defesa, eu já tive que fazer isso algumas vezes porque não dava. Eu jogava assunto, não voltava. Jogava assunto, não, Não, voltava. Mas você tava avisado. Mas você você tava avisado, tentando. todo mundo falou que não, era essa mas merda. eu não julgar o amiguinho. Ou virou um O importante DR aqui, é que eu sabia que em algum momento o Vitor ia apanhar. Ele nem abriu a boca, mas quando ele abriu, ele apanhou. Eu tô aqui fingindo que eu sou a planta que tem na mesa. Porque aí você chega na nossa mesa em papel, a menina é assim, assim, assim. Eu falei, olha, eu acho bom você ir, Não mas... vai rolar. Deixa Eu não te posso deixar fazer avisado o quê? Que as a- única coisa que aparece no meu inbox é Deixa eu isso. te deixar avisado que essa pessoa é uma porta e eu tô olhando que é uma Mandem porta. inbox pra ele, pessoas interessantes, por favor. Gente. Eu fico assim, tinha que ter um... Pra mim também. Tinha que ter um critério jurídico dessa porra dessa questão do tempo. Você pede tempo. Então, o único jeito honesto que eu vejo é terminamos, estamos solteiros e se porventura estamos com a porta aberta para Se voltar a um gente dia. se esbarrar, Sabe o que eu acho do deixar tempo? uma pessoa no stand-by, vai tomar no meio do teu cu, que absurdo. Eu acho que o tempo é tipo assim, ou eu não tenho certeza se eu quero ficar com você, mas tem muito tempo que eu não fico com ninguém. Então eu quero dar ali uma pesquisada, pegar uma galera, fazer umas Mas eu coisas sou muito e mais ter importante que certeza você. pra saber se eu quero ficar com você ainda. Meu tempo vale muito mais do que o seu. Eu sou muito mais importante que você. As minhas vontades são muito superiores. Então faz o seguinte, me espera um pouquinho. Eu vou ali eu e já não dou venho. tempo pra ninguém. Eu vou ali chupar uns pau e já volto. Vai caçar o que fazer, meu filho. é assim que se faz. Deus. Eu vou te contar, se você tá fazendo isso, você é um filho da puta. Eu odeio tempo, gente. Chupar o pau é bom demais, mas Enfia esse assim, relógio no rabo, vamos... entendeu? Mas é desonesto com a outra pessoa. Uma vez É. ainda falaram comigo assim, eu preciso de um tempo sem tempo, que pode durar 7 dias ou 7 anos. Aí eu falei assim, então tá bom, vai lá viver a tá sua bom, vida. princesa. Que é isso? Ai, princesa, eu vou ficar 7 anos aqui te esperando. Sentado. Mas parece a porra dos técnicos da NET. Você é um técnico da NET. Eu posso chegar entre 10 da manhã e 10 da noite. Vai tomar no meio do teu cu, não tem nada a fazer mesmo, né? Faz o seguinte, pede pra Malévola, faz uma roca, enfia meu dedo e durmo. Enquanto nesse tempo, quando você quiser, você volta, me dá um beijo que Olha, eu quero. eu sou a bela adormecida, eu vou ficar aqui dormindo, só vou acordar com um beijo do amor verdadeiro. Quando você terminar lá, volta aqui e me beija. Que Então, ótimo. E assim você dormiu para sempre. use sua ansiedade como intuição. No sentido dos relacionamentos. É. Se algo tá te causando ansiedade, não é pra ser, cara. Não é que chama intuição. Eu tô chamando de intuição, mas na verdade é o seu corpo se defendendo. Se te causa ansiedade, não é bom. Pode ser qualquer coisa. Às vezes a gente é ansioso e a nossa natureza é transformar tudo numa coisa ruim. Isso é um fato. claro, tem Então, que assim, ter um também não cuidado. se boicote. Mas essas coisas que a gente tá Experimente. falando, a gente falou brincando, mas muitas dessas coisas, a gente tem 1000 sinais de que essas coisinhas estão acontecendo e a gente ignora porque a gente fica, ai meu Deus do céu, de repente é uma coisa legal, eu que tô sendo chato, eu que tô ansioso demais. Às vezes é a pessoa que tá fazendo isso com você pra te controlar. Porque é muito fácil controlar uma pessoa que tá com medo que você tá com medo de perder. E ela usa isso contra você. Então abre teu olho, porque a quantidade de babaca proliferou de um tempo pra cá. Aí eu termino o namoro, depois de um tempo eu falo assim, nossa, como foi que eu suportei tanto tempo? Nossa. Como é que eu não percebi isso? Mas no fim das contas eu percebia. Você Só percebeu. que eu mesmo maquiava a situação inteira pra que aquilo ficasse mais aceitável. Eu não porque falava pra ninguém. Eu não queria ir embora. Porque a primeira pessoa que você desabafa disso, a pessoa fala, nossa, mas que babaquice isso aí que você tá passando. Eu Nossa, tenho um amigo, péssimo. Mobilon.
ele, né, quando eu tava no relacionamento, no fatídico relacionamento abusivo que falamos toda semana, né? Falecidíssimo, porém Dá vivíssimo. vontade de Toda bater nesses, semana né? o mesmo É porque foi a pior experiência da minha vida, assim. A Foi gente assim, vai bater nele ladeira quando abaixo. terminar o A podcast. gente tava no bar pensando como que a gente ia bater nós da Ariane. Eu falei, caralho, Vitor, a gente podia pegar esse cara de porrada, né? Como é que a Mobilon. gente vai fingir que foi acidente? O Mobilon, ele falava, desde a primeira vez que ele conheceu o cara, ele falava, Ariane, esse cara é escroto. E aí eu pegava e falava assim, não, você não conhece ele como eu conheço. É, tem isso. A gente sempre fala pros amigos E- isso. Eu sabia que ele era escroto. Porque ele era a pessoa que pegava minha insegurança e usava a favor dele. Então, assim, existem pessoas com que ele era... Eu achava que ele era meu amigo e a gente desabafava muito um com o outro. E aí, quando você desabafa com um amigo, existe um amigo que te ajuda e existe aquele amigo que sabe, aprende a manipular suas emoções a partir do que ele conhece de você. Então, ele era aquela pessoa que pegava e quando eu ameaçava mostrar interesse em outra pessoa ou terminar, ele vinha e falava assim, mas ninguém nunca vai fazer você sentir desse jeito, você sabe, né? E assim, um lado meu sabia que aquilo ali era completamente errado. E o outro tava assim, não, realmente, eu gosto muito dele, eu nunca vou sentir isso de Ariane, novo, esse eu cara quero é- sentir isso. Oh, mas eu comecei a usar isso a meu favor, sabia? No sentido assim, ai, ninguém vai te fazer tão feliz Ah, não, como quando eu ouvi ninguém vai- essa frase, eu já sei que é um psicopata, eu vou Não, embora. aí eu falo assim, ok, de fato, graças a Deus só se ama uma pessoa daquele único jeito e nunca mais eu vou amar alguém. Combo igual. Breaker! Não, mas agora, quando eu penso que ele falava, ninguém vai fazer você se sentir como eu fiz, eu Graças torço a pra que Deus. ninguém nunca faça Então. mesmo, porque foi horrível. Esse moleque... Aí as pessoas dizem assim, você nunca mais vai amar alguém desse mesmo jeito, E eu tô- graças a Deus, É, gente. eu tô Ai, falando isso não, porque- você fala isso pra mim é madeira na orelha, já ó. É, você tá falando isso. Você tá falando isso porque você não está dentro da situação. Tem muitas Não, coisas eu que eu sei, passei e que eu olho e antes de passar eu falava assim, mas você nunca aceite passar por A isso. gente tá muito E aí, emocionalmente quando você abalado, tá a gente Eu vivendo sei, a situação, eu quando sei. você tá Nossa. apaixonado e quando tem uma pessoa manipulando seu psicológico, você tá dentro de... Você tá sendo controlado e você não tem... Você perde essa foge da percepção. E racionalidade os do nossos controle ex da aqui, gente. eles têm toda uma liga de... Assim, todo mundo passou por Então, uma situação além da... dessa. Se você acha que a sua ansiedade tá... Isso é uma coisa que se você acha que é ansiedade, que tá interrompendo, que tem alguma coisa te incomodando ali, ouça seus amigos. Porque esse foi o conselho que eu precisei me dar depois que eu passei por isso. Mas é importante, Muitos procure amigos me esses alertaram. amigos, porque às vezes você não Eu ia nem procurar. procurava Muitos os meus amigos me amigos. alertaram. Mas sem procurar, os meus amigos me alertavam. Aí que tá. Eu não procurava. Os meus amigos vinham e falavam assim, Ariane, esse cara aí, ó... Mas ele é às vezes escroto. é até difícil alertar alguém que tá muito apaixonado. Não ouvi ninguém, né? Eu tive que Exatamente. tomar Porque no a cu pra pessoa se funcionar. afasta, porque As ela pessoas- fica, ela fica Então, com o vergonha meu de te conselho contar é, as você tá coisas. ansioso, procura seus amigos. Pergunta pra alguém que tem proximidade, que tá vendo. Fala pra pessoa ser sincera. E assim, não leva pro pessoal, tá? Porque você tá apaixonado, a gente leva pro pessoal. Ai, não, porque essa pessoa não quer minha felicidade, não sei o quê. Não, é pelo contrário, ela quer sua felicidade. Escute o que ela tá falando. Não precisa tomar pra você, mas ouve uma ou duas opiniões. E tem outro lado Uma não, também. aliás, ouve umas 2 ou 3 opiniões diferentes pra você entender o que tá acontecendo. Se é só a sua cabeça te boicotando, ou se realmente E tem se um você é problema amigo ali de uma e pessoa você que tá tá tentando passando por justificar. isso, não culpa essa pessoa por às vezes estar distante, tudo, porque às vezes ela tá tão E não imersa nesse deixa a relacionamento pessoa se abusivo, E não isolar. se Que omite. que ela precisa que você tome uma postura. E às vezes a postura, você pode calcular de um jeito, se você tá mais emocionalmente estável, de como você vai tentar tirar aquela pessoa dali ou ficar próximo ainda assim. Faz a tua ronda, faz a tua vigília, ainda que a pessoa não saiba que você tá ali de olho, mas não deixa sozinha, porque tudo que esse cara abusador precisa é a pessoa que ele tá abusando sozinha, que fica mais vulnerável, fica mais fácil, e ela vai completamente ficar se sentindo culpada. Ela vai se sentir culpada o tempo inteiro, no ponto que ele vai fazer o que ele quer. Não deixa uma pessoa dessa. Ela não tá se afastando de você porque ela tá de birra, porque, ai meu Deus do céu, ela virou um panda, porque meu Deus, ela começou a namorar, mudou. Vai atrás, fica de olho, porque às vezes ela tá precisando muito de você e você não tem noção. A ajuda é muito importante, tanto para quem precisa, tanto para quem oferece e seja especializada. Ter alguém com quem você pode contar é muito importante. E se você estiver passando por um problema ou por uma situação difícil, não deixe de procurar ajuda. Se você não tem um amigo próximo, procure ajuda especializada. E mesmo que você tenha um amigo próximo, procure também ajuda especializada, mas procure. Se os seus amigos não são compreensivos, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem a cabeça aberta, que entendeu Sim. ainda que isso é uma coisa... Tem muita gente com a cabeça retrógrada. Não se abale por isso, sabe? Procure ajuda mesmo assim, profissional.
E essa é a nossa mensagem de hoje, gente. E Se não você tá deixa se ninguém te sentindo assim falar de que é alguma normal, maneira... porque vira e mexe aparece, isso é normal. Só mais não uma não. coisa. Às vezes a família da gente não entende que a gente tá passando por isso. Exato. Sim. Às vezes a própria família não aceita e tudo mais. E se você tiver a independência, a autonomia de você procurar sozinho a sua ajuda especializada, mesmo que a sua família ache que, sei lá, é coisa de doido ou que não tem necessidade, procure você, porque você é que sabe o que é mais importante pra você. E você sabe que a tia Cotinha, a seu Quincas, é tudo uns doidos também, que se eles estivessem fazendo terapia, então você não deixa de julgar. Exatamente. A pessoa que fala que negócio de psicólogo ou coisa de louco, essas coisas, é a mesma galera que fala de terra plana, de que vacina dá autismo. Canhota Quem devia estar fazendo terapia no fim Canhota das contas. satanista. Então, gente, nós vamos fazer indicações, né? Indicações. Indicações. Indicações é um momento, Matheus, em que a gente conta alguma coisa que a gente acha legal para as pessoas acompanharem, assistirem, lerem ou procurarem na vida delas que acho que vai acrescentar. Pode ser relacionado ao tema, pode não ser, o que você quiser. Alguém tem indicação separada já? Eu vou indicar, tipo, assim, em função de umas coisas que eu andei ouvindo de algumas pessoas conhecidas, eu vou fazer de novo o jabá do Dr. Drauzio. Ele tá apaixonado pelo Dr. Drauzio, gente. Eu já vi- senti isso daqui. Eu vim aqui pronto pra fazer homenagem ao Dr. Drauzio. Mas procurem, assim, no blog do Dr. Drauzio e nos canais do YouTube, muita informação sobre a questão do HIV. Eu andei, assim, ouvindo de pessoas, assim, moleques mais novos e tudo, que se descobriram soropositivos e estão completamente sem rumo. E essa questão de se sentir julgado, se sentir pária na sociedade. O Drauzio, ele fez todo um trabalho muito legal, tipo, em relação a vídeo, em relação à prevenção, em relação a cuidado. É muito importante. Não acho que não vai acontecer com você, porque, cara... Pode acontecer com qualquer um. Não tá tendo um surto de graça, as pessoas elas pararam de, assim, de se precaver, então dê uma olhada lá, porque não é só sobre a questão de HIV, mas tem mil questões de saúde que ele aborda de um jeito muito legal. E ele tem um vídeo de react muito bom, que é o melhor react ever, o cara nem é youtuber. Dr. Drauzio, isso é pra você. Te amo, Pra casa você. comigo. Eu vou indicar também um canal muito bacana, que eu acompanho há muito tempo. Que eu sempre, quando eu não tô ouvindo podcast, eu tô ouvindo, deixo esse canal rolando lá, que é o canal da Kátia Damasceno, que é uma sexóloga. Ela dá dica de tudo quanto é coisa com relação ao universo sexual, tanto saúde quanto relações interpessoais. É muito bom. Inclusive, muitas das coisas que eu falo aqui que eu aprendi ouvindo ela. E também eu tenho outra indicação, que é uma série que eu maratonei recentemente, que é Love, que até a Ari que tinha falado pra mim, outros colegas minhas da faculdade também já tinha, só que eu tinha cagado pra elas, aí eu vi que a indicação estava se repetindo, eu falei, ok, preciso ouvir isso. E realmente eu gostei muito, eu acho muito interessante as pessoas verem que cara, é muito um relacionamento real ali, tipo, os altos e baixos de um relacionamento, quando as pessoas se conhecem e todos os atritos que ele tem, aquilo é muito, e acho que é isso só. Eu vou fazer o meu jabá, vou indicar o meu livro, Pressa de Ser Feliz, Crônicas de um Ansioso. Se você gostou do que eu acho sobre ansiedade, o meu livro tem muito mais. Eu também estou nas redes sociais lá, que é @MatheusRocha no Instagram, e eu falo sobre a vida, de um modo geral, relacionamento, ansiedade, é isso. Eu adoro, gente. E é muito bom que, às vezes, antes da minha irmã saber que eu conhecia o Matheus, ela estava sempre compartilhando as coisas dele. E eu falava, ai, Tainá, ele é tão fofo, ele é tão maravilhoso. aí, toda vez ela fica, ai, quero encontrar ele. Nunca aconteceu esse encontro. Tá, Mas beijo. realmente vale a pena seguir o Matheus. Eu gosto muito, gente. Obrigado, Faz muito gente. tempo. Foi mais R$10 essa fala dela. Não estão me pagando, eu só falo verdade, tá, meninas? Eu tenho 2 indicações. A primeira é o It's Kind of a Funny Story, que é um livro e um filme. Agora, eu esqueci completamente e a minha anotação acabou no meu celular, a bateria, então tô olhando o nome no Dillon, então eu não sei o nome em português agora. Mas se vocês procurarem It's Kind of a Funny Story no Netflix, tem o filme. E é a história de um menino que ele acha que quer se matar, do nada, ele é adolescente. E aí, em vez de ele pedir ajuda, ele vai pro hospital de madrugada e pede para ser internado. E fala, eu quero me matar. Só que ele acha que ele vai pro hospital e vão medicar ele e vai resolver. E não, quando você ameaça suicídio, você é internado para ficar em observação. Então ele fica internado e aí é o quanto ele fala sobre as pressões que ele tem na cabeça sobre a adolescência e tem que entrar numa escola X, corresponder às expectativas dos pais, e o quanto estava deixando ele doido a ponto dele querer se internar, e a relação dele com os amigos. Então, tipo, não poder confiar, exatamente aquilo que o Vitor falou, não poder falar para os amigos que tem essa fragilidade, acabar descobrindo que todo mundo tem, mas ninguém fala para o outro porque todo mundo tem vergonha. Então, eu acho uma história bem legal. Eu gostei do livro e gostei do filme. Se você tem
preguiça de ler, pode assistir. Se você quiser ler, eu acho bem legal ler. E a outra indicação é Jane the Virgin, que eu tô assistindo. É uma série bem novelinha, bem novela mexicana, e eu tô amando, gente. Cada minuto da minha vida agora é dedicado a ser a Jane. Quer dizer, eu sempre fui a Jane, só estou descobrindo agora. E é basicamente uma virgem que ela é adulta, como nós, assim, tá se formando. Tem toda certinha, tem a vida toda planejada. E aí, misteriosamente, ela engravida. Eu não vou contar como ela engravida, porque vocês podem assistir. Mas eu já tô curioso como é que eu vejo engravidar Jesus. E aí pensa assim, a novela é um pique novela mexicana, então são os dramalhões e você se diverte muito assistindo, é muito engraçado. Assistam porque é sério, é engraçado demais. Eu tô terminando a primeira temporada agora e todas as vezes que eu falei sobre isso, todo mundo falou, nossa, é muito legal e tá todo mundo me estimulando a continuar. Então, eu vou recomendar aqui. Se for uma bosta dali pra frente, aí não é culpa minha. Tá bom? Não vi ainda. Sublinha a data que ela tá fazendo. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer você, Matheus, por vir. Você fez o seu jabá, eu ia fazer, tá? Então, eu vou repetir. Gente, procurem o Matheus nas redes sociais. @Matheus Rocha, Matheus com TH. Tá bom? Os livros dele são muito bonitos. Eu tenho todos, mas os outros estão com a minha irmã, que pegou pra ela, né? Que eu tô parecendo ser feliz aqui, porque eu comprei pra ela antes e ele me mandou um também. Inclusive, ele vai escrever uma dedicatória, porque ele mandou sem dedicatória, tá, meninas? Dedica pra todo mundo. Sobrou pra mim, gente. Desculpa. E eu queria que vocês mandassem sugestões para o nosso e-mail. Então, estamos todos exaustos@gmail.com. A gente tem recebido e-mails legais. Inclusive, ontem a gente recebeu um e-mail falando eu queria que vocês falassem de ansiedade. Eu falei, olha, a pessoa previu que o tema já ia ser gravado. Então, quero que vocês conversem mais com a gente. Estou achando legal essa relação que está rolando coisa, aí. A gente vai lançar nosso primeiro episódio sem o famigerado pianinho, então... As pessoas já vão ter ouvido quando a gente está gravando isso. Então prestem atenção no... Mandem suas opiniões. O que vocês gostam mais do podcast, o que vocês não gostam. Nós não vamos dar a dica, vocês já sabem o que está nos incomodando, mas nós não vamos falar de novo. E é isso, vocês gostaram do episódio sem música? Vocês preferem com música? Vou falar mesmo que... Eu sou do time pianinho, já avisei. Eu adoro pianinho. Pra mim, tudo faz. Eu sou Ariane Freitas, Love Maltini nas redes sociais. Também, se vocês quiserem me procurar, estou lá disponível para todos vocês. Nem sempre eu respondo, tá? Nem sempre eu respondo, mas estou lá. Vocês podem me procurar? Pode procurar, vai me achar. Não, é porque existe uma coisa chamada saúde mental que a gente tá aqui falando o tempo inteiro pra gente cuidar e eu estou cuidando da minha. Vida. Não, é sério, porque, por exemplo, essa semana eu fiz uma brincadeira lá no Instagram, tipo, ninguém vai responder. Aí, 300 mensagens. Aí eu falei assim, porra, melhor se eu tivesse ficado quieta, né? A gente reclamou que ela não respondeu, nossa. Não, eu não pude reclamar porque eu fui um Ele dos foi o primeiros. primeiro, você reclamou. Você também reclamou, né? Eu saí nas figurinhas. Se eu não respondo nem meus amigos, imagina, né, gente? A gente ficou na ansiedade, lá na expectativa de ver a fotinha lá. Causando ansiedade nos amiguinhos. Foi no meio desse raio que a gente cobrou ela. Eu falei, porra, Jane. Então eu peço perdão pelo vacilo, mas é isso. Eu tô lá o tempo inteiro, tô online. Nem sempre eu respondo, gente, porque eu presto na minha saúde mental. Se chega muita coisa, eu não sou uma pessoa de mensagens. Então, assim, o que eu fui de adolescente que ficava no MSN 24 horas por dia, agora eu não converso online. Assim. Ou eu sou essa pessoa até hoje. Eu acho que ainda tô no MSN eterno. Você fica o tempo inteiro conversando? O tempo inteiro. E eu não consigo responder todo mundo, mas eu respondo o máximo de pessoas que eu consigo. Sempre tem uns 200 mensagens sem responder no WhatsApp, mas pelo menos as pessoas que mandam direct ou tweets eu sempre respondo. Os amigos esperam. Desculpa, gente. Tranquilo? Bom... O Victor conversa com todo mundo que eu sei. Eu converso com todo mundo. Tipo assim, não é tanta gente, então eu consigo conversar com todo mundo. Porque, tipo, às vezes entra uns papos tão legal que aí eu começo lá, quando eu ver 3 horas da manhã, eu falei, cara, era pra estar dormindo. E é isso. Mas, bom, como eu falando, meu Instagram, minhas redes sociais é Vitor_Wolf, WOOFH. E é isso. Vocês me acham lá, eu converso todo mundo. Sou Koff Junqueira e desculpa qualquer coisa que eu poste, em especial quem segue no Twitter. Eu tô numa senha que eu vou fazer o presidente me bloquear até 2022. Não vai demorar tudo isso, não. Eu acho que dou um mês pra ele me bloquear também. Eu fico todo Vamos dia fazer lá, uma aposta. Eu acordo, o que ele tá respondendo? Queiroz, laranja, Queiroz... Quem será bloqueado primeiro pelo presidente? A corrida, Matheus e Francisco. Gente, obrigada. A gente tá aqui falando, se deixar a gente vai ficar falando pra sempre. Até semana que vem. Até. Beijos. Tchauzinho.